sei, eu vou remover. Então você entra de novo, Matheus. Já saiu. Acho que ele nem tá mais aqui, ô Leandro. Tô vendo ele. De repente é isso, ele identifica a pessoa e sai. Então já está gravando, vamos lá. Vamos lá, o que a pessoa perguntou aqui. Sobre um site para fazer arte. Eu gosto desse cara aqui, ó, o Canva.com. Canva.com, no meu caso aqui, ó, eu já fiz o login nele, ó. Eu fiz o login, já tem meu usuário, eu usei a opção de logar com o... Deixa eu mudar isso aqui para esse lado aqui e voltar com isso para cá. Eu usei a opção aqui de mandar, de logar com o usuário do Google, aí ele pega, não minto, com o usuário do Facebook, é aquele mesmo esquema, né, de alguns programas que você consegue autenticar. Bacana dele aqui, olha, eu posso vir nesse botão aqui, criar um design, e ele me dá algumas sugestões. Você quer um design para Instagram, para rede social, você quer fazer um panfleto, um cartaz, é um story do Facebook, tem muita coisa aqui, ó. Olha, você vê, vou rodando aqui, ó, miniatura do YouTube. Miniatura do YouTube é aquela arte que a gente faz para quando vai criar uma live, alguma coisa, a gente coloca ali inicial. Mas esse Canva, ele é pago? Tem a opção paga e a versão gratuita. Eu estou usando a versão gratuita, está atendendo 100% do que eu preciso fazer. Mas Tá? como é que eu faço para entrar nessa versão gratuita? Porque, por exemplo, eu entrei aqui agora, ó. Só que tá aqui, dando ó, como versão paga. Deixa eu ver, mostra lá de novo. Canva Pro. Não é o Pro, não, né? Não é o Pro, não. Agora eu já não sei onde que você entrou. Eu tô no Canva normal, tá vendo? Ô, Canva.com. Leandro, você Oi. também que ele já utilizou alguma. E o Canva tem uma quantidade máxima que você pode utilizar por mês. Não sei, Ah, talvez tem. pode. Tem uma opção, ó. Tá até nessa janela aqui embaixo, aqui, ó. Experimente o Canva Pro. Talvez você habilitou para usar o Canva Pro experimental durante algum período. E Olha. também, ô Leandro, Oi. o Canva é o seguinte, quando você vai clicando nas imagens, aí aparece se é gratuito ou pago. Aí tem que ver Tem isso isso também, também. entendeu? Por exemplo, aqui, olha, eu tenho um monte de arte que eu fiz, ele vai salvando meus históricos, ó. Eu fiz até montagem de foto para me imprimir, ó, ficou bem bacaninha. Então ele mostra todos os históricos de arte. Ele é bem legal. Deixa eu fazer aquela questão ali que a gente estava comentando, né? Criar um design, um post para o Instagram, por exemplo. Ele abre uma nova aba e eu tenho os templates aqui, olha só. Tem vários templates gratuitos. Tem alguns que são pagos, né? Igual a nossa companheira falou aqui, a nossa irmã. Deixa eu ver se eu acho algum pago aqui. Eu nem tô achando nenhum pago aqui, não. Deixa eu ver. Ele está escrito agora só Pro, Leandro. Ele não aparece mais aquela coroinha, não. Ah, é? Mas aqui É, mesmo assim, olha, ó. Tá vendo que eu cliquei nesse aqui? Aí apareceu bem aqui embaixo, aqui escrito grátis, olha. Aham. A maioria das artes que eu tenho aqui são grátis, ó. Deixa eu ver, grátis. Eu consegui abrir aqui agora aqui. É que Pois tem que é. colocar Você conseguiu? canva.com. Ah, Consegui tá. abrir. Aí agora Você tinha um link já salvo aí quando você entrou, né? deve Ó, ser. por exemplo, eu vou pegar esse aqui, ó, dessa menina com uma câmera aqui fotográfica, que tem muito a ver com o que a gente está fazendo. Aí você pode vir cá usar essa arte. Aqui na opção de uploads, tem alguns vídeos, algumas imagens que eu carreguei. Por exemplo, eu já deixo aqui a logo da nossa da RCCBH. A gente tem que ter cuidado que Aham. quando eu clico para arrastar, se eu jogar em cima da imagem, ele vai sobrepor a imagem, ó, vai trocar ela. Aí você segura o dedo no mouse, muda um pouquinho até ele aparecer essa sombra, tá vendo? Aí você solta, ó. Aí beleza, agora eu consigo arrastar ele para um lado e para o outro. Deixa eu ver aqui, ó. Eu vou reduzir ele aqui um pouquinho. Cadê o... Opa, eu não vou jogar ele para cima não, calma. Tem que tomar cuidado aqui para não trocar a imagem. Aí eu vou colocar a arte aqui, olha. É uma arte que eu já tenho pronta aqui de logo, então eu não tenho dificuldade, é só clicar na logo e colocar. Tem que ter muito cuidado. Aqui tem algumas fotos que eu joguei para cá. Deixa eu ver se tem mais logo aqui. Tem a outra logo aqui, a logo do ano, ó. Aí eu coloco aqui, digamos que eu estou fazendo um evento aqui da logo do ano. Deixa eu ir ajustando ele aqui, olha. Olha isso aí, como é que é facinho, gente. Coloca uma logo do lado da outra aqui, ó. Bonito. Aí eu mudo aqui, mudo o texto que eu quero. Depois eu só venho aqui em baixar, aí eu já baixo ele como PNG. Sobre a questão da paga,
Eu tenho uma opção aqui, deixa eu ver se eu abro ela de novo aqui. Baixar, link, apresentar, tal, compartilhar. Ô, Leandro, uma dica boa é depois que você define a imagem de fundo, você bloquear ela com o cadeadinho que tem em cima, que as outras que você vai colocando, elas não vão tentando entrar por cima dela. É boa Fica também. melhor. Semelhante ao Canva que a gente deu na primeira formação. Quando você prepara a arte lá, você não quer mexer mais nela, você clica nela e bloqueia. Ó, clica o cadeado. Aí só arrastar para cá, ele não sobrepõe, né? Aqui, ó, igual o Matheus falou, olha, gente. Ó. Você viu que eu arrastei para cá e não dá problema. Aí você pergunta, mas como que eu joguei, como que eu deixei a logo aqui? É simples também. É clicar e arrastar. Eu vou abrir uma janela aqui, olha. Eu vou aqui na minha página de logos. Eu tenho aqui no meu site de comunicação social, artes, temas e logos. Aí digamos que eu quero uma logo aqui do... Deixa eu ver aqui, olha. Deixa eu maximizar aqui para me ver melhor. Vamos pegar aqui, por exemplo... Eu tenho aquela logo preto e branco. Essa aqui, ó. Meu computador do nada parou de mostrar as imagens. Olha, eu vou clicar aqui, olha. Cadê a arte, gente? Espera aí. Leandro, do nada não, é porque você colocou melhorar desempenho, aí ele não faz essa desabilitou. autovisualização. Não. Boa, boa, Matheus. Aqui, olha, eu vou clicar aqui, vou arrastar para cá. Não soltei o botão ainda, você viu que o menu mudou aqui, está aqui uma nuvem, uma setinha para cima, ó. Salve o arquivo aqui para fazer o upload. Solte. Agora eu soltei o arquivo. Olha lá, ele já está aparecendo tudo automático aqui, ó, já está carregando. Aí eu espero esse círculo encher, parece que está enchendo d'água, tá vendo? Estou subindo para a nuvem. Isso aqui é rápido também. Não vai demorar menos de 1 hora. Pronto, subiu. Aí você clica aqui, arrasta para cá, ó. Pronto, eu tô com a outra logo aqui, ó. E o que é o bacana? Fiz essa arte aqui hoje. Aí você dá um nome para ela aqui, ó. Cadê? Aqui, cadê o negócio do nome? Aqui. Cadê o negócio do nome? Clica aqui, ó. Ele sumiu, ele ficou pequenininho aqui do lado aqui, ó. Vou dar um nome aqui, ó. Teste. Teste, ok. Aí você espera que tenha uma frase aqui, ó. Todas as alterações foram salvas. Ela tá meio apagadinha, mas ela tá aqui. Você espera parecer que foi salvo, porque o Canva ele vai salvando automaticamente. Na medida que eu vou mexendo, ele vai salvando. Fecho aqui. Vou voltar na minha página inicial do Canva. Vou dar um F5 aqui para atualizar, como se eu estivesse abrindo o Canva novamente. Olha aí, já apareceu aqui para mim, olha. Aí eu fiz aqui, ó, a arte do grupo de oração X. Aí o grupo de oração Y viu a arte e achou bacana. Eu cliquei errado. Deixa eu voltar aqui nos todos os meus designs. Deixa eu atualizar de novo, F5. Aí o grupo de oração X gostou dessa arte, vira para você, ô fulano, eu quero que você faça uma arte igual. Você coloca o mouse aqui em cima, nesses 3 pontinhos, clica aqui, olha. Manda fazer uma cópia. Porque se você mudar aqui, vai que o coordenador do grupo X te procura para você mandar para ele de novo. Então não vamos mudar nele, não. Aí ele criou uma cópia, ó. Renomei aqui agora, ó. Arte. Vou apagar esse cópia que ele cria automaticamente aqui no início. Vou colocar arte do grupo Y. Aí você abre ele, é só clicar no meio da arte. Ele abre uma nova aba. Aí você vai lá e muda o nome. Ah, é isso aqui. Ah, ele não quer isso aqui. Aqui ele quer que a data do encontro seja em 2019, 2021. Aí você muda. Olha aqui, ó, as alterações foram salvas. Você viu que ele salvou muito rápido. Fecha. Vou dar um F5 aqui de novo. Você vê que eu estou com as duas artes aqui, ó. A do grupo X e a do grupo Y, isoladas, uma cópia da outra. Aí você consegue ir trabalhando. Eu faço isso muito com o encontro de forania. Olha só para você ver. Eu tenho várias artes do encontro de forania. Cada ano foi uma. Cada mês, né, do ano foi uma. Aí, às vezes, você está sem muita criatividade, aí você vai... Nossa, o que que é? A gente está em maio? Vou pegar a arte de maio de 2019. Aí você pega a arte de 2019, duplica ela, vai mudando umas coisinhas, muda a foto, muda o tema do encontro e imprime de novo. Isso quando você não tem um coordenador que fica assim, não, arrasta, agora faz um pouquinho mais para cima a escrita tal, põe a logo tal, aí quer que você fica só posicionando os elementos na tela. Ó, aí... O comunicador que nunca passou por isso, que levante a mão. Então, aí o que você vai fazer? Ó, deixa eu já começar que eu estava me preparando aqui.
Eu tô abrindo aqui o TeamViewer só para conectar no meu celular, coisa rápida, tá? É que eu quero, a formação de hoje, eu quero repassar aquela utilização do IP Webcam que algumas pessoas tiveram dúvidas. Isso, eu também ia perguntar sobre isso. Pois é. Aí, assim, a ideia de hoje era dar uma continuidade dela. Espera aí, gente, eu tenho que abrir o programa no celular. Meu celular estragou, e é um celular da empresa, mas graças a Deus eu entrei em contato com a empresa e eles mandaram um motoboy trazer um outro celular aqui para mim. É para você não parar de trabalhar. Nossa. Espera aí, gente. Não foi dessa vez, Leandro. Ainda bem, ainda bem. Mas é bom, gente, que ó, deixa eu ver. Espera aí. Deixa eu mostrar para vocês o que eu tô bolando para hoje. Deixa eu habilitar minha câmera, vou parar de compartilhar minha tela só para vocês verem a minha imagem aí. Deixa eu ver, tá aqui, ó. Tô aqui com o celular, coloquei ele aqui no tripézinho, tá bom? Aí eu instalei um programinha, ele chama Quick Support do TeamViewer. Aí ele é um programa de acesso remoto, ele é bem básico. É esse programinha TeamViewer que eu coloco no computador e eu coloco ele no celular. Aí quando eu abro ele no celular, ele mostra um código. Eu digito o código aqui em cima no computador. Eu esqueci, gente. Vocês estão vendo o meu celular, não está vendo o computador agora. Deixa eu conectar direitinho aqui que vocês vão ver melhor. Aí o celular perde autorização para conectar. Espera aí, tá conectando. Mas a ideia é isso aqui, ó. Qual que é aqui, ó? Eu tô com o celular com um cabo USB, aquele cabo do celular conectado. Só que às vezes esse cabo é muito pequenininho, tá vendo? O que eu tô usando aqui? Aquele cabo que eu mostrei para vocês na última aula, que foram vários adaptadores, que é um extensor USB. É um extensor fêmea e o plug macho aqui. Vou conectar o fêmea aqui no cabinho do celular. Então aquele meu cabo de celular de 1 metro, nem 1 metro, vai virar 4 metros. E agora com essa ponta, aí sim eu conecto ela no computador. Mas deixa eu mudar aqui antes. Opa. Esqueci de clicar no botão aqui do TeamViewer. Agora eu vou compartilhar minha tela aqui de novo. Vamos lá. Tela inteira. Pessoal, tá me ouvindo? Tô. Então, bom. Alguém tinha desativado a minha câmera aqui. É porque vocês conseguem desativar o microfone de outra pessoa. Não fui eu. Bom saber. Oi? Pode vestir o moletom nele já. Vamos lá, gente, ó. Estão vendo a tela do meu computador, não estão? Sim. Então, beleza. Aqui está o meu celular. Você pode vir aqui no Google Play, por exemplo. Eu estou dando esse exemplo aqui. Ai, gente. Que coisa. Tá. Esse celular é novo, tem que fazer um monte de configuração nele. Vou usar ele pela mão aqui. O que você pode fazer? Você vai lá no celular, lá no Google Play, por exemplo. Digita aqui Canva. Tá ali, ó, editor gráfico, Canva, instalar. Você pode instalar o Canva, ele é um programa bem levinho também. E você pode começar a mesma arte que eu mexi que eu fiz no computador, você pode vir aqui e editar ela no celular também. Então, para aquele coordenador que sempre pede para mudar alguma coisa, está resolvido. Você muda pelo celular num pulo, deitado na cama. Enquanto estiver deitado, indo dormir. Ô, gente, mas Ou no ônibus. texto é fria de mexer no Canva do celular, viu? Texto é melhor na web. As fotos você até consegue relocar no Canva do celular. Mas texto
é fria. Tá vendo? Ó, ele pede para me logar, eu vou logar com a minha conta do Facebook e aí ele entra. Eu não vou digitar aqui agora não, porque senão a gente vai demorar demais, tá? A gente tem uma programação especial para hoje. Vamos para a etapa. Então, vamos resolvido, né, a questão do Canva. Eu quero vir aqui agora e fazer a instalação do celular, do IP, web, CAN, já apareceu ali para mim. Vou instalar ele aqui, ó. Vou fazer o passo a passo da instalação, porque da última vez ele já estava instalado no meu celular. Aí eu só mostrei como conectar ele pelo OBS. Vamos lá. Baixou 100%, está instalando, rapidinho também. Pronto, instalou. Vou clicar no botão abrir. Só lembrando o que a gente fez daquela primeira vez, lá nas preferências de vídeo, olha ali debaixo do plugin, a segunda opção. Você clica aqui. Na primeira vez você tem que dar permissão para ele acessar suas câmeras, gravar áudio, acessar as fotos. São 3 permissões. A gente vai ver aqui no vídeo resolução. Tem alguém entrando aqui. Você vai vir no vídeo resolução e vamos mudar para o 1280 por 720, aquela resolução 720. Vamos voltar agora. Aí você vai lá na última opção, Start Server. Vou startar o servidor, ok? O que acontece, gente? Ele tá conectado aqui no meu Wi-Fi. Deixa ele subir ali direitinho. Opa. Wi-Fi. Tá vendo ali aquele símbolo ali, ó? ftirocha.net, é o nome do meu Wi-Fi. Então ele tá via Wi-Fi. Se eu conectar, se eu abrir aqui agora, vocês lembram que eu falei para vocês de IP? Ele pegou aqui, ó, 192.168.2.196. Isso aqui é o IP do meu Wi-Fi. Tá? Deixa eu pôr mais escuro. É o do meu Wi-Fi. Mas como eu mencionei para vocês da última vez, pode ser que o sinal do Wi-Fi não esteja muito bom e a câmera fique oscilando. Né? Aqui está até rapidinho, porque eu estou dentro de casa mesmo. Mas pode ser que a imagem não fique boa. Qual que é a solução? A gente conectar o celular via cabo no computador. Por isso que eu mostrei para vocês que eu estava com o cabo do celular conectado nele. Tá? Para a gente fazer isso, a gente tem um passo a passo. Bom que o vídeo está gravando, vocês podem anotar se quiserem, mas depois é só rever o vídeo de novo que vocês vão lembrar. Vocês vão vir aqui nas configurações, olha. Nesses Androids novos, você arrasta aqui para baixo, arrasta de novo aquele primeiro menu ali em cima, ó, aí ele vai ter aquela engrenagem ali em cima, do lado dos 3 pontinhos, olha aqui, ó, essa engrenagem aqui. Você clica nela. Assim que você acessar essa engrenagem, você está na configuração, você vai vir nessa primeira configuração aqui, ó, conexões. Lembrando que cada celular pode ter uma configuração diferente. Esse aqui é um celular da Samsung. Né? Mas assim, geralmente vai ser no mesmo local. Tá vendo ali a penúltima opção? A última é redes móveis ali embaixo, e eu tenho aqui, ó, roteador Wi-Fi e ancoragem. O roteador Wi-Fi é aquele que você habilita, essa primeira opção aqui, ó. Você habilita e você consegue compartilhar a internet do seu celular com outras pessoas via Wi-Fi. É como se o celular virasse um roteador. Só que a gente vai fazer diferente. Eu quero usar essa última opção aqui que chama ancoragem via USB. Só que vocês veem que ela está desabilitada. Ela só vai habilitar para a gente quando eu conectar o cabo USB no meu notebook. Estou conectando ele aqui agora. Cadê? Deixa eu pôr desse lado aqui. Não, deixa eu mudar algumas coisas aqui, gente. O microfone mutou aí, por favor. Seu mesmo, Leandro. Voltou aí? Voltou. Nossa, nem parei de falar o que eu falei. Ó, vamos lá. Deixa eu lembrar. Eu conectei o cabo USB no celular, no computador. Ele habilitou aqui a ancoragem via USB. Depois que ele habilitou, eu cliquei naquele botãozinho na frente, você viu que ele ficou azul
quer dizer que eu estou conseguindo fazer uma conexão. Tecnicamente, ele montou uma rede de computadores entre o celular e o meu notebook, né? Então eu consigo navegar pelo cabo entre um e outro, porque até pelo nome do programa que a gente colocou, que chama IP Webcam, o nome IP a gente já vê que é uma forma de conexão via redes, né? Então eu tô simulando uma rede, mas via USB. Mais ou menos tecnicamente falando isso, tá? Então, com esse passo a passo aqui, eu já consegui, eu já tenho uma conexão. Agora eu vou voltar lá no meu IP Webcam. Vou desabilitar ele. Vou clicar aqui na setinha para voltar. Voltou. Vou acessar ele aqui de novo. Já vou lá embaixo na interface, lá no Start Server, né? Para habilitar. Espera um pouquinho. Olha só, ele continua pegando o IP 192.68.2.196. Por quê? Ele ainda está usando o meu Wi-Fi. Então, eu vou melhorar aqui ainda. Vou vir cá e vou desabilitar o meu Wi-Fi do celular. Olha. Cliquei lá em cima, o Wi-Fi ficou cinza. Vocês estão me ouvindo? Sim, normal. Pode Sim. continuar. Beleza, Sim. beleza. É o seguinte, como eu conectei no botão do Wi-Fi, eu perdi o meu celular, está sem internet agora. Né? Então, por isso que a conexão caiu. Eu vou fazer o mesmo esquema que eu fiz antes. Eu vou voltar lá no IP Webcam e vou startar ele. O que ele fez? Ele apareceu um outro IP para mim. Lá embaixo, onde eu já tinha mostrado para vocês. Ó, vou acessar ele aqui agora. Cadê? Vou abrir ele. Vou entrar na página que ele apareceu. Isso aqui é semelhante à primeira aula, tá? Ele chama 192.68.42.129.2.8080. Esse número é o que aparece lá no IP Webcam, você não tem dúvidas. Vai estar lá o número, vocês vão digitar ele aqui no computador. Dá um Enter. Então, tem gente que já está até tocando música aí ó, no fundo. Ó, parou só porque eu falei, pode continuar. Ficou acanhado. Ô, Leandro, quando carrega aí, você também usa o Open Camera para travar o foco? Não, você coloca ele, é um aplicativo para o celular? Eu andei pesquisando isso aí porque eu não consegui mexer direto na minha câmera, não. É um aplicativozinho para travar o foco. Tem foco e um outro lá que eu esqueci o recurso também, que às vezes fica buscando o tempo todo, sabe? Pô, isso aí é bom, viu? Depois tem que passar pra gente aqui, olha. Porque, até para o pessoal saber, às vezes quando você está fazendo uma live do seu celular, você vê que a imagem, às vezes, a cada 5 segundos ela dá uma piscadinha, ela dá um alto foco, é como se ele estivesse recuperando a imagem. E é um recurso da câmera, né? Tá o tempo todo tentando... No IP Web Camera, eu uso o autofoco hold, aí ele só segura o foco. O IP Webcam que você fala aqui? Eu não achei nele onde fica. Eita, fala de novo, gente. Depende da iluminação também, Leandro, que aí fica buscando muito foco, dependendo da iluminação. Não, tem a questão da iluminação, mas tem uma questão que ele se alguém anda, ele tenta focar a pessoa, né? Porque ele tá pegando a movimentação. Isso é um probleminha também. Olha, Leandro, depois, eu acabei de testar aqui, tá funcionando. Eu estou utilizando 2 câmeras pelo IP Web Camera. Consegui configurar com 2 câmeras. Não, mas cada um tá com IP diferente, certo? Não, só mudei a porta. Boa também, viu, cara? Não, mas aí tá tudo com 192.68.42? O início dele?
Deixa eu ver. Não, um tá ponto 1.176, o outro tá 42, tá certo. Pois é, então Mas um de tá qualquer via forma, cabo e mudei a outro tá via porta Wi-Fi. também. E os dois tá pelo cabo. Não precisaria mudar, não. Porque Vamos lá, mudou o gente, IP, né? olha. É, porque mudou o IP. É porta diferente. Vamos lá, olha só, gente. Eu consegui acessar o IP webcam. Eu vou clicar aqui no browser. Ele vai mostrar para mim aqui a imagem da câmera. Espera aí que tem gente entrando. Aí eu mudei a tela aqui, espera aí. Ó, tô acessando aqui. Aí eu vou mudar uma configuração aqui do celular, que é para ver a câmera frontal. Vou mudar aqui. Espera aí. Agora eu vou colocar ele aqui no meu tripézinho de novo. Vou melhorar aqui a resolução. Beleza, gente. Então, olha, você vê, agora a resolução, a captação, né, da imagem, ela fica muito mais rápida, ela perde um pouco daqueles delays que a gente tem no Wi-Fi. Infelizmente, o Wi-Fi não é uma conexão muito rápida. E, às vezes, qual que é o problema? Você tem um celular meio antigo que a placa de rede dele não é compatível com uma tecnologia nova de Wi-Fi. E, às vezes, também, o roteador também, às vezes o próprio roteador não seja um roteador assim tão sofisticado. E também o próprio notebook ou computador, talvez não seja uma placa boa também. Então, só de brincadeira aí já tem 3 fatores. Vou fazer semelhante, ó, eu vou clicar com o botão direito aqui na imagem, vou vir aqui e copiar o endereço da imagem. Como mudou o IP, vou voltar aqui no meu OBS e vou entrar naquela câmera direita que a gente configurou lá no início. Não, minto, à esquerda. Vou vir aqui no Samsung, que é esse celular, clico com o botão direito, vou em propriedades, tá aqui o IP antigo, que é um IP via Wi-Fi, eu vou apagar ele e vou clicar nesse IP via cabo. Vou dar um OK. Tá ali a imagem, ó, já pegou. Então, assim, ó, eu sinto que tá até mais rapidinho, tá melhor. Aí daqui eu já consigo fazer a transmissão via cabo. Então, o que eu fiz? Aquela questão da gente usar um... Deixa eu aumentar essa tela aqui, ó. Aquela questão da gente conseguir, né, um extensor USB, ajuda demais a aumentar o cabo. E tem um adaptador que a gente consegue fazer uma emenda do cabo USB, um extensor USB via cabo de rede. São 2 adaptadores. Eu tinha mostrado ele uma vez, deixa eu ver se eu tô com ele aqui. Espera aí. Tava até querendo comprar ele esses dias. Olha esse aqui, ó. Lá na Cirilo Cabos, ele tá R$49, se não me engano. Tá, enquanto ele tá abrindo aqui, seguinte, eu estava esquecendo de falar para vocês. O meu notebook, ele está recebendo 2 internets. Uma do celular, que eu tô emulando uma internet dele, simulando, né, uma internet dele, e ele está recebendo a internet do meu Wi-Fi, que é a minha internet ativa. E na hora que eu for fazer a transmissão, o OBS ele é inteligente o suficiente para usar a internet do meu celular, que a gente sabe que não tem internet nele, ou ele vai usar a internet do Wi-Fi? Bem, não sei. Ele tem um algoritmo que às vezes ele pesquisa, mas tem umas questões de prioridade. Então, para a gente definir com certeza qual internet que o OBS vai usar para fazer a transmissão, você vai vir nas propriedades dele aqui novamente, em configurações, quero dizer, você vai vir em configurações OBS, e aqui você tem a aba avançado, a última aba. Você tem esse menu, esse agrupamento aqui, ó, que chama rede. Aí ele fala aqui, transmitir pelo IP. E está marcado como padrão, ou seja, ele pergunta para o Windows, ou Windows, qual que é a rede que você está usando? Aí o Windows fala, eu estou usando a rede A. Aí o OBS, beleza, então também vou usar a rede A. Mas você pode falar para ele, não, o OBS, não usa a rede A, não, porque a rede A não funciona, usa a rede B. Então, olha só para vocês verem, olha, eu tenho várias redes. Você vai olhar aqui, ó, qual que é a rede que a gente configurou o IP do webcam. Essa daqui, ó, Ethernet, ó, 192.68.42.168, aquele endereço. Ou seja, esse aqui é o que eu não vou usar. Então eu vou usar o de baixo aqui, ó, esse Wi-Fi 192.168.227, que é a conexão entre o meu notebook e o meu roteador. Aí você marca ele aqui, ó, dá um OK. A partir desse momento você consegue fazer a transmissão que não vai dar problema. Se você não marcar aquilo ali, se você tiver, pode ser que no meio da transmissão o Windows muda a prioridade do Wi-Fi, da rede, e começa a transmitir
pela internet do celular, e a gente sabe que a internet do celular não está funcionando. Cancelar isso aqui. Fechar. Cadê? Eu estava abrindo a aba. Aqui, ó. Esse aqui é um extensor muito bacana. Ele tem... Eles são duas peças, tá vendo? Esse aqui é um cabo de rede. Olha aqui, olha. É uma entrada de rede. E aqui um USB macho. O outro é uma entrada de rede e um USB fêmea. Então, o que você faria? Você pega o plug do cabo do celular que você conectaria no computador, aquele cabo pequenininho de 1 metro, conecta aqui. Aqui você vai colocar um daqueles cabos de rede, aqueles cabos de azul, amarelo, que geralmente quando você compra um roteador, vem um cabinho ali de 1 metro, 1,5 metro. Você pode mandar fazer um cabo de 40 metros. Aí, imagina 40 metros, você quase que pega do começo ao fim da igreja. Aí você conecta aqui, aí da outra pontinha, você conecta ele na outra pontinha, ó, nessa outra peça, e essa outra peça ela tem um USB macho, que é o que conecta no notebook ou no desktop, né, no computador. Você conectou, você faz o mesmo procedimento que a gente fez, você vai conseguir usar a imagem do celular via cabo a 40 metros de distância. Aqui, a gente vê que esse cabo aqui, essa peça aqui, ela é compatível com até 45 metros. Não recomendo chegar nesse limite, não. Vai até 40 no máximo, porque muito grande a gente pode ter perda de sinal. Aí vai ficar pior do que o Wi-Fi. Ok, gente? Eu sei que talvez para algumas pessoas falar de IP, conexão, é muita informação assim, em 30 minutos só. Então, por isso que a gente está gravando esse vídeo. Vou até conferir, ó, tá gravando ainda. Por isso, então, que a gente está gravando esse vídeo. Vamos colocar ele lá no YouTube para você rever essas partes. Qualquer dúvida que vocês tiverem, a gente tem aquele grupo lá o grupo da formação, vocês podem perguntar lá. Cadê? Teve algumas pessoas que perguntaram. Então, vocês podem perguntar para lá, pegar o meu contato, pode me chamar aqui, que é tranquilo, a gente responde e vai dando as melhores soluções, tá bom? Não é consultoria paga, é ajuda mesmo. Tá ok, gente? Tem alguma dúvida aqui nessas partes? Ô, Leandro. Fala. Deixa eu fazer uma pergunta. Ontem eu tentei fazer um teste com 2 telefones. Só que não reconheceu só um telefone só, o webcam. Ele reconheceu só um? Só um. Mas você conseguiu abrir o site dele, do programinha? Eu consegui. Quando a gente instala. Os dois ele abriu, ele reconheceu os dois? Ele reconheceu, quando eu reconheceu um, e depois ele não reconheceu o outro. Tentei, não deu certo. Aí será que é problema no computador, né, na rede? Então, a primeira coisa, né, o que a gente vai fazer? Deixa eu pegar esse número aqui, vamos entender ele melhor. Esse número de IP, tá? Abrir o bloquinho de nota. Isso aqui é o número que aparece no programa. Ele fala assim, conecte nesse IP. A gente tem aqui um primeiro grupo, 192, que é a nossa faixa da rede. Esses dois primeiros aqui, ó, 192.168, e eu tenho aqui o 42. Esses 3 primeiros blocos aqui, ele determina em qual rede Wi-Fi ou rede de cabo que você está conectado. Então você tem que olhar se apareceu esses 3 primeiros grupos, a mesma sequência que apareceu nos 2 celulares. Por quê? Pode ser que um dos celulares está conectado via 3G. Se tiver via 3G, ele vai aparecer o IP assim, 147.176.45 tal, outro número. Geralmente, aí se apareceu diferente, olha, você vê, ó, vamos pôr um embaixo do outro aqui, olha. Você vê que um começa com 92, o outro começa com 147. Pronto. Um celular está numa rede Wi-Fi e o outro celular está em outra rede Wi-Fi ou está via 3G ou 4G. Então, não vai funcionar desse jeito. Você tem que ter certeza que esses 3 primeiros blocos aqui, ó, 192, 168.42, sejam os mesmos. Aí sim. Talvez pode ser isso. Talvez o celular não conectou no Wi-Fi direito. Tava no 3G, algo assim semelhante. Outras situações... Depois eu vou conferir. Qualquer coisa você me chama, eu tento te ajudar. Outras situações que é um pouco mais avançado de tentar entender, é que às vezes o roteador pode bloquear
a comunicação entre um aparelho e outro. Né? Por algum motivo, às vezes, o roteador ele é inteligente, tá, gente? Esse roteador que a gente tem em casa. Às vezes ele costuma identificar que se um celular está com vírus, aí o celular da sua casa está com vírus e está conectando lá no site da Receita Federal. Se ele está fazendo muita comunicação de dados, às vezes o roteador ele bloqueia, ele desativa o Wi-Fi do seu celular. A gente chama de firewall. Então é uma inteligência artificial que ele usa e às vezes ele está conectando em outros aparelhos da rede, a gente chama de rede zumbi, sabe? Vírus mesmo no celular. Aí o roteador costuma bloquear. Tá bom? Certo. Eu queria... Então tá bom, qualquer coisa me chama, hein? Eu queria mudar um pouco da parte de tecnologia aqui da nossa formação para uma parte um pouquinho mais calma, né? Mais psicológica, digamos assim, para a gente poder compreender um pouco sobre como a gente monta um espaço, um ambiente para a gente fazer algumas transmissões online. Para isso, nós convidamos aqui hoje a Denise Bicalho, é uma amiga nossa aqui da nossa arquidiocese. Ela é designer de interiores e ela vai dar uma consultoria para a gente aqui, uma formação bem bacana. Deixa eu pôr minha tela aqui. Só que ela acabou de sair da sala de reunião, acho que ela vai trocar alguma coisa. Denise, você está aí? Deixa eu ver se ela entra aqui, gente. Ela entrou aqui agora. Desabilita seu microfone. Ô, gente, ela não está falando. Oi, Denise, consegue desabilitar seu microfone? Deixa eu ver. A gente não está te ouvindo, Denise. Deu? Agora estamos te ouvindo. Ah. Tudo bem, Léo? Tudo bem, e você? Graças a Deus. Se apresente para o pessoal. Eu falei um pouquinho, mas a maioria aqui não te conhece, talvez. Então, vamos lá. Meu nome é Denise Bicalho, eu sou designer de ambientes e também participei de Ministério de Música, já fui coordenadora de grupo de oração e a gente vai aí tentando fazer melhor cada dia, né? Digamos assim. Graças a Deus. Graças a Deus. A gente vai batalhando para evangelizar da melhor forma, né, Léo? Isso. Bom, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre a ambientação para aquilo que a gente vai transmitir. Essa parte de transmissão ela é fundamental, ela é o princípio básico do processo, mas a gente precisa que aquilo que a gente vai transmitir também seja agradável para quem vai receber. E aí a gente tem que falar tanto do espaço físico quanto da qualidade do som, né, Léo? Não, com certeza, né? A gente Igual a estava gente vê... Oi? Pode falar. Desculpa o delay. Não, pode falar. A gente vê tantas lives hoje em dia, né, que às vezes tem uma qualidade ruim de som, ou tá mostrando muito o pé de quem tá lá e mostra pouco da cabeça, ou muito para o alto e pouco para baixo, né? A gente vê que sai um pouco do foco, né, da centralização e tudo mais. E tem gente que não se atenta, né, a esses detalhes. Sim, o que acontece na verdade? É sempre importante a gente pensar que, principalmente nesse mundo tecnológico, onde tudo é muito rápido e tudo acontece muito rápido, as pessoas, quando elas entram lá no YouTube, ou no Facebook, ou no Instagram, para poder ver qualquer gravação, qualquer vídeo, ela entra
ela é impactada pelo que ela vê ou não, e ela reage rapidamente em permanecer naquele vídeo ou em sair dele. E isso acontece no nosso cérebro em milésimos de segundos. A gente olha, é atraído por aquilo, permanece ou sai. A não ser que a gente já entre focado em ver aquilo. O que em alguns casos acontece e em outros nem tanto, né? Então, assim, a gente sempre tem que pensar muito em como quem está vendo aquilo vai reagir ao que ele está vendo. Então, eu preciso pensar em alguns pontos importantes, que é qualidade do som, qualidade do enquadramento e do fundo que eu vejo atrás. Claro que, assim, isso não é o principal, mas faz diferença na hora de quem está vendo o vídeo escolher permanecer, parar para ouvir ou não. Isso é, assim, fundamental nesse processo, sabe? Entendo. E aí, o que é importante da gente pensar? Eu criei aqui nesse espaço, na verdade, que é onde eu trabalho, tá um ambiente muito nesse tempo de quarentena, né? A gente precisa o tempo todo fazer conferência, vídeo, transmitir informação, então a gente já consegue, com o nosso fundo, passar a informação que a gente precisa para a pessoa saber onde está, o que está sendo feito, né? Claro que a gente consegue isso hoje de modo tecnológico, por exemplo, eu não precisaria ter um fundo aqui, eu poderia colocar uma logo, que é o que você estava até explicando hoje lá no inicinho, como funciona. Mas mesmo que eu tenha uma logo, as pessoas vão ver o que tem atrás de mim. Então precisa ter um cuidado com isso para que as pessoas queiram ou não permanecer no vídeo, porque é o primeiro impacto, né? Pois E é. aí, pois é, e aí quando a gente pensa, por exemplo, naquilo que a gente vai mostrar, tem uma coisa fundamental que é a angulação. Eu te mandei alguns vídeos, você consegue colocar aí? Começando lá do primeiro? Eu te mandei no WhatsApp as imagens. Deixa eu voltar a transmitir a minha tela aqui, gente. Tá vendo a minha... Espera aí, tá transmitindo de novo. É. Pronto. Vamos colocar aqui, olha. Essa aqui é a primeira imagem que você me mandou. Isso, eu já mandei na ordem para ficar mais fácil o processo. O que acontece? Quando a gente vai fazer o enquadramento daquilo que vai ser transmitido, é fundamental a gente deixar em evidência aquilo que vai ser transmitido. Aí, olha só para você ver, isso é uma missa que estava sendo transmitida agora há pouco, e aí percebe que quem está fazendo a leitura está num ponto em que ela é a que tem menos importância, quando ela deveria estar nesse momento sendo destacada. E aí passa para a próxima, Léo. Na próxima tem um enquadramento bem mais interessante, né? Que chama a atenção de quem está vendo. Tá vendo a diferença de enquadramento? Pois é, É um agora eu tô detalhe. mostrando a pessoa mesmo. E isso é um detalhe simples e pequeno que prende a atenção de quem está ouvindo ou dispersa. E vale lembrar que são coisas muito inconscientes que a gente já percebe, gostando ou desgostando, muito rápido, sabe? Passa para a próxima aí para a gente ver um outro exemplo interessante. Isso aqui é do altar. Isso, na verdade é do padre, né? A gente tem dois Do padre. enquadramentos. Olha para você ver. Aparentemente, na primeira impressão, isso tá de um modo interessante. Eu tenho o padre no centro. Só que vocês percebem que tem uma cruz no centro? Bem Ok. na frente do padre. Isso A mesmo. leve sensação que a gente tem é de tirar a cruz daí para ela poder não interromper aquilo que eu tô vendo. Claro que isso varia de pessoa para pessoa, não é uma regra, mas a gente precisa se atentar aos pequenos detalhes para valorizar aquilo que precisa ser mostrado e tirar coisas que incomodam as pessoas que acabam saindo por esses pequenos detalhes. Pessoas muito perfeccionistas, que têm toque, que têm alguma coisa com relação à linearidade, elas tendem a não conseguir permanecer vendo esse tipo de vídeo. É igual Passa você pro próximo. mencionando. Vamos até um comentário sobre essa. Quando você fala da questão de toque, eu tenho toque. Né? Então, por exemplo, se eu vou na mesa da cozinha e eu tenho uma bandeja com fruta, se ela não está no centro da mesa, para mim é um problema. Sério? Pois é. Só que olha você vê, quando a gente fala da missa, a missa eu costumo dizer que é um ritual, né, que a gente está celebrando ali no momento. Então já tem os pontos fixos, que tudo ali deve estar. Por exemplo, aqui, ó, essa cruz, para mim tem que estar no centro mesmo, ok? Então, do jeito que você falou, que às vezes a pessoa tem um toque, tudo, às vezes é meio que, como é que a gente fala? Inconsciente, né? É meio lá no Sim. inconsciente, que você sente que tem alguma coisa diferente ali, mas você não consegue, mesmo que você tenha
esse conhecimento sobre o ritual religioso, né, toda essa parte da nossa Igreja Católica, mas às vezes incomoda lá no fundo. Mas, por exemplo, nessa imagem, o que seria melhor? Seria eu mudar o ângulo da câmera? Isso. Se mudar o ângulo da câmera, você resolve metade da situação. Por quê? Porque a cruz vai continuar no centro, mas ela não vai incomodar a percepção de quem está vendo. Passa para o próximo vídeo, por Pois é. exemplo. Vamos, Próxima imagem, né? Na verdade. eu cliquei Tem errado um aqui. outro Espera aí. enquadramento, Isso mesmo. onde você consegue mostrar a mesma informação sem algo que incomode, sabe? São questões tão pequenas, mas que fazem muita diferença na qualidade daquilo que eu vou passar para quem está vendo. Eu vou passar profissionalismo, eu vou passar qualidade e vou passar principalmente um entendimento mínimo para que quem veja do outro lado queira permanecer ali. Porque o nosso desejo de permanecer ou de ficar nem sempre está relacionado só com o conteúdo. Os pequenos detalhes também fazem essa influência, porque o nosso inconsciente ele percebe coisas com muito mais rapidez do que a gente consegue entender que processou já, sabe? É bem disso, assim. Vamos ver a Entendendo. próxima. Quer ver? Tem outros exemplos aí que são bem interessantes da gente entender na hora da gente especificar aquilo que vai ser mostrado, como que eu vou colocar a angulação. Olha que interessante essa composição. Se eu tivesse colocado a minha máquina no centro, provavelmente, quando eu falo máquina, né? Máquina, celular, provavelmente o que eu mostraria? As costas do padre e provavelmente Jesus tampando o essencial, que é o ostensório nesse caso, né? Olha como a angulação e como a posição em que eu coloquei o meu celular, ele mostrou tudo que é essencial. Ele mostrou Jesus como centro, e em seguida eu tenho lá Jesus, o padre, né, se colocando diante de Jesus, de certa forma de lado, porque ele não é mais o centro da atenção, mas Jesus que tem que ser, né? Então, eu foco naquilo que é o centro, sem deixar de mostrar, às vezes, o padre que está falando alguma coisa, e a gente tem essa necessidade de ver quem está falando, né? E isso é interessante no processo. Vamos ver a outra imagem, quer ver? Deixa eu ajustar uma aqui. Vamos lá. Aqui. Aí a gente tem o padre no centro. Geralmente, quando a gente tem uma pessoa no centro, é um pouco mais difícil da gente pegar tudo que está à nossa volta. Tá vendo que ele está tampando a mesa e provavelmente ele está tampando também alguém que está sentado lá atrás. Não estou falando que isso está errado. É só importante a gente pensar em escolher bem aquilo que a gente quer que seja visto do outro lado. Entendo. No caso aqui, a gente poderia tentar distanciar um pouco a câmera, não é mesmo? Às vezes angular um pouquinho mais para a esquerda a foto ou para a direita, para eu conseguir pegar o todo sem esconder aquilo que eu queria mostrar. Agora, se o foco de quem estava gravando era mostrar só o padre, só o centro, não vejo problema nenhum também. É só para a gente poder perceber que o importante não é que tem uma forma certa e uma forma errada. É sempre importante a gente pensar o que eu quero destacar. Entendo. E o que é interessante a gente pensar também? Essa é uma live do Thiago Brado, em que o contexto era a música, fazer um show, uma exposição de áudio, que o essencial para ele era o áudio. E olha que legal, a gente tem um fundo bem escuro, ou seja, eu não preciso me preocupar com o cenário, mas 2 pontos de luz realça aquilo que eu preciso mostrar. E apesar de ser simples, ficou bem sofisticado, tá vendo? Valoriza a qualidade daquilo que eu vou mostrar. Então, é bacana que a gente nem sabe se atrás dele tem uma floresta ou se tem um arranha-céu, né? Exatamente. Ou seja, eu mostro que ele. E percebe que ele usou uma blusa bem escura também, para destacar o quê? O violão e o rosto dele. Olha como que você percebe, na verdade, como que o foco dele são esses 2 pontos de luz com o violão. Se ele coloca uma blusa vermelha aí, ninguém presta atenção nem no violão, nem na luz. Você presta atenção na blusa. Verdade. Então a gente tem que ter um cuidado com isso também, para chamar atenção para aquilo que a gente quer realmente mostrar. E aí, vamos para a próxima, que é um contraste bem gritante, assim, entre o escuro e o claro. Nessa foto, nessa imagem, por exemplo, a gente tem o oposto, tudo muito claro
e aí a gente tem só a Ziza com uma cor. A gente percebe que ela acaba chamando a atenção para ela, apesar de ter uma coisa bem sofisticada por trás, né? Um piano de cauda, uma imagem do Espírito Santo ao fundo, e torna-se bem sofisticado, e ao mesmo tempo ela destaca ela. Olha para você ver como que o fato de tudo branco e ela com uma roupa colorida, mas ainda assim num tom pastel, num tom discreto, ela realça a imagem dela dentro do que está sendo mostrado, E que é ainda o tem oposto do outro. ainda tem aquele vaso de rosas vermelho lá atrás dela ainda, que ainda dá um contraste também, né? Dá um contraste também. Eu, pessoalmente, tiraria o vaso vermelho, mas é uma É, questão que você quer mostrar, né? Então, a gente tem sempre... Você pode ver que, por exemplo, como você tem essa coisa do toque, daquilo que é visto, olha como que o vermelho te chamou atenção. pois E é. é uma peça pequenininha lá no fundo. A Vamos para a próxima próxima. agora. Aí a gente está pensando agora num contexto em que eu tenho mais pessoas, mais informação. Não é muito do nosso tempo agora, mas eu sei que futuramente a gente já vai estar envolvido nesse mundo de live, de transmissões, em que a gente vai continuar transmitindo, porém com mais pessoas. E a gente já precisa pensar que quando eu posto mais pessoas, eu não posso simplesmente colocar todo mundo um do lado do outro, porque eu vou criar uma fila que não vai caber ninguém e esteticamente é horrível de se ver. Olha a composição das pessoas, onde tem uma mais na frente, uma mais atrás. Vê que não tem ninguém um do lado do outro? A gente tem um semicírculo com pessoas um pouquinho mais atrás e um pouquinho mais à frente, para que eu consiga mostrar todo mundo e equilibrar a imagem com pessoas mais baixas, pessoas mais altas. E, ao mesmo tempo, eu ainda disfarço todo o ambiente, que se você olhar um galpão, dá uma prestada de atenção lá no teto dessa imagem. Você tem lá no teto o quê? Um galpão pintado de branco. Só que eu não presto muita atenção nisso, por quê? Porque eu coloquei um monte de gambiarras, que são essas luzes, que tiram a minha atenção do teto. E eu valorizo o todo, que fica mais sofisticado, mais bonito e mais harmônico. Verdade. E eu ainda iria colocar a câmera um pouquinho mais para a esquerda, porque a segunda pessoa da direita ali eu já não consigo ver ela direito, olha. Exatamente. Essa imagem, na verdade, ela é um vídeo, né? Então ela vai passando pelas pessoas, mostra Ela todo vai mundo e circulando. depois abre. Quando eu salvei essa imagem, essa é a que mostrava todo mundo de uma forma mais harmônica. Mas é muito disso que você falou mesmo. A gente tem que ter o cuidado com a angulação e com a colocação das pessoas, porque o que acontece muito também? Alguém sempre fica mais perto da câmera, aí essa pessoa sempre fica com aquele carão, não sei se você já reparou isso. E as outras pessoas pequenininhas, que a gente faz muito isso em selfie, né? Verdade. Mas é preciso a gente já pensar em composição para que quando a gente for gravar esse vídeo, eu já saber quem vai ficar onde e eu ter uma forma mais harmônica de todo mundo perceber isso e como isso acontece no todo, né? Que é muito Pois é. importante. E eu vejo que muitas coisas a gente tem que pensar antes de clicar no play ali do vídeo, porque, por exemplo, olha só, o tecladista está atrás da coluna, se não me engano. Olha, de repente já seria uma questão de tentar ajustar mais ainda esse cenário e nessas pessoas. Sim, eu acho que é sempre bom a gente pensar que não existe uma coisa perfeita nem uma coisa certa. Existe aquilo que é prioridade. Porque a gente sempre vai ter um problema ou outro, sabe, Léo? Ou é a iluminação que tá ruim, ou é o espaço que é ruim, ou às vezes a pessoa não tem tanta facilidade para lidar com as câmeras. Então a gente vai com pequenos recursos resolvendo aquelas situações e escolhendo o que é prioridade. Se eu não tenho um espaço muito bonito, a gente dá uma escurecida no ambiente para ele não ficar tão chamativo. E eu vou dando uma ampliada naquilo que é legal, né? A mesma Verdade. coisa vale para as pessoas e principalmente para a parte de acústica, que não é muito a minha especialidade, mas é talvez um dos grandes problemas que a gente tem tido com todas as lives que são organizadas e que estão sendo transmitidas nesse tempo. Grupo de oração, missa, lives de um modo geral para show, música, né? A gente precisa ter um cuidado muito grande com essa questão de som também. Porque principalmente o celular, ele tem uma capacidade de captar som muito grande mesmo, assim. Às vezes a gente está dentro de casa, não percebe o latido de um cachorro, mas ele pega o latido do cachorro lá na rua.
Pois é, a gente estava tendo uma formação, recentemente a gente fez semelhante aqui, tinha um cachorro latindo, a gente não sabia de onde estava vindo esse cachorro, mas estava sobrepondo, estava chamando mais atenção o cachorro do que quem estava falando ali no momento. Acontece muito, assim. Quer ver? Vamos para a próxima imagem. Aqui é a mesma coisa, tá vendo que eu tenho um número de informação atrás muito maior. Não é ruim, mas dispersa um pouco a atenção. Se é a questão, não estou falando que está certo nem que está errado, mas a gente tem que ter muito claro. A gente precisa aprender a organizar aquilo que a gente quer fazer e se programar para o que vai ser feito para fazer e passar a impressão correta, né? Já pensar mesmo, olha, eu quero que quem veja esse vídeo tenha essa sensação e que queira ouvir isso ou ver aquilo. E aí a gente consegue sim atrair o público para prestar atenção naquilo que a gente está fazendo, né? O erro nosso é muito grande nesse sentido ainda. Acho que principalmente aqui em Belo Horizonte, é igual a gente estava conversando, né, Léo? A gente tem a desvantagem da internet que não é tão boa quanto São Paulo, e toda a parte de produção também, a gente precisa melhorar e precisa se envolver nesse processo de melhorar a qualidade daquilo que a gente faz para Deus também. Verdade, isso é verdade. Vamos lá, passar para o próximo. Eu vou tirar Aqui seu é rosto aqui para eu tampa aí o rapaz. Vamos lá. Ah, não, sem problema. O que acontece aqui também, que é bem interessante da gente pensar? Essa é uma live do Colo de Deus. O que eles fizeram? Um fundo escuro e eles colocaram aquelas lâmpadas tubulares para chamar a atenção. Então, eu paro de prestar atenção no fundo, que é uma parede branca, uma parede pintada sem nada, e eu atraio a atenção para esses pontos de luz que nada mais é do que uma tubular de LED, simples, qualquer loja você encontra, e ao mesmo tempo eu já clareio todo o ambiente para deixar o espaço mais interessante. Nossa, esse aqui eu achei bacana, viu? É Uma uma ideia coisa legal. muito simples, né? Assim, você encontra isso em qualquer lugar, que pode ser uma tubular LED, pode ser uma tubular dessas comuns também. Isso chama a atenção e dá uma valorizada para o espaço, tipo, pensado, cuidado. E o nosso inconsciente, ele percebe tudo que é pensado, tudo que é cuidado, dá valor e para ver. É automático, assim. Pois é. Um problema que a gente tem também, que eu estou reparando aqui, nós que somos músicos, e até quem está filmando o músico, é filmar o palco e ver aquele monte de cabo espalhado para um lado para o outro. Ali eu tô vendo que Aí o até desafio meio é ser reduzido vencido, também. viu, Léo? Hã? Pois é. Eu tô Esse vendo que aí ali é um eles desafio trataram um muito pouco. grande, que a gente precisa vencer, tá? Gigante. Verdade. Vamos ver mais um pouquinho. E olha que bacana só. Essas lâmpadas deram um reflexo legal, um efeito no violão. Então, automaticamente, até como se o violão também já tivesse sido preparado ali para o ambiente. E hoje é interessante, Léo, porque a gente tem muita coisa de iluminação que é muito barata. Fita de LED você compra na fita de LED, tubo LED, tem uns perfis de alumínio com LED também, que assim, que você compra aí hoje de R$ 30, mas dá um efeito que valoriza, sabe? Tem até mais barato, eu acho. Se der uma pesquisada assim lá para fazer uma propaganda aqui do Mercado Livre, que é prático, tem tudo, de tudo, tudo quanto é tipo de preço, você consegue alguns produtos que pontualmente faz toda a diferença naquilo que está sendo gravado, naquilo que está sendo feito, sabe? Verdade. Eu lembro Ô, daqui. Denise, Oi. deixa eu só dar uma pontuada na parte que você está falando de iluminação aí, para o pessoal prestar atenção também, a gente chama de temperatura de cor. A gente tem as lâmpadas de 3000K que são amarelas, que você vai deixar o ambiente um pouco mais aconchegante, mais visual. A lâmpada que é de 4000K, que é uma lâmpada neutra, é um branco entre o amarelo e entre o super branco, que é o 6000K, que já é um branco mais azulado. Então, prestar atenção na hora de for comprar as lâmpadas, que às vezes vai lá e simplesmente compra a lâmpada, igual eu falei com o padre, você está com lâmpada aqui em cima do altar de 3 tipos, tem uma super branca, tem uma amarela e tem uma neutra. Então, assim, quando for comprar, gente, principalmente porque é alto, compra de 6000K, 6500K, que vai deixar a igreja mais bonita, mais branca, melhor. Sim, é sempre bom a gente pensar no seguinte: ô Léo, você consegue colocar a minha imagem um pouco maior? Que eu vou colocar essa questão da iluminação para a gente ter uma noção da diferença.
Olha só, isso que ele falou é muito importante. O que muda muito? Quando a gente fala em temperatura de cor, a gente tem as tonalidades que é 6000K, que ele falou que é a branca, né? Que é mais ou menos, ó. Deixa eu ver se já deu aí. Não, esse é o neutro. Peraí, deixa eu colocar a branca. Só para vocês verem o efeito de diferença que dá. Não sei se vai passar. Ô, gente, quem não estiver vendo na minha tela, pode clicar na foto da Denise, que às vezes a imagem fica melhor do que vocês verem essa retransmissão, né, que eu estou fazendo aqui. Aí vocês que estiveram no Google Meet, é só clicar na imagem da Denise que ela fica maior, aí vocês conseguem ver melhor. Ó, aqui eu tô colocando, essa aqui é a lâmpada, deixa eu só ver, neutra, peraí. Essa já tá mais amarelinha, tá vendo? O efeito que a gente tem é de mudança de tonalidade. Quando a gente coloca a amarela, ela é uma coisa mais aconchegante, que você vai ver geralmente, a gente costuma ver muito a lâmpada amarela nas restaurante, barzinhos, sala, todo esse lugar que quer dar esse aconchego. A lâmpada branca é aquela que a gente tem na drogaria Araújo, sabe? Que ela é tipo... Pá, acende tudo. Deixa eu ver se tem ela aqui, quer ver? Não fala mal da Araújo, não, viu? Cuidado com a Não tô falando propaganda. mal, não. Porque lá todo mundo tem que ver os remédios, tem que ver o que tem que comprar. Por isso que a gente põe bastante lâmpadas lá. É porque eu faço as drogarias Araújo. Não, mas nem tô falando mal, não. Pode ficar sossegada. É só para as pessoas entenderem que, tipo assim, quando a gente fala em drogaria Araújo, a iluminação dela é ótima. Tipo assim, você vê tudo. Pá! Acende a casa inteira. Quando você passa de noite na porta, é para destacar também. Você vê aquele cubículo branco lá. Nossa, ali tem um Araújo, gente. Deixa eu ir lá. É tipo isso. Ponto de referência. Tudo pensado nisso. Tudo pensado nisso. Eu tenho a neutra, que vai estar entre as duas, que é esse tom mais entre o branco e o amarelo. E aí é bom a gente sempre pensar duas coisas que são muito importantes. A luz amarela, ela descansa, então ela dá esse ar de aconchego, mais sono, mais intimista. A luz neutra, ela tá entre as duas. E a branca, ela é uma cor mais estressante. Se você trabalhar, por exemplo, à noite, durante muito tempo numa luz brancona, quando você vai dormir, você leva um tempo gigante para conseguir dormir, porque aquilo dilata a sua pupila, né? Então, assim, ela é muito bonita, mas precisa ter um cuidado em como se usa ela. Aí a gente vai entrar numa série de outros méritos e de outras possibilidades que aqui a gente não vai ter tempo específico para falar disso. Mas isso que você colocou com relação à iluminação é muito bom e a gente tem que pensar muito nisso também na hora de definir, principalmente iluminação de igreja, iluminação da ambientação que a gente vai fazer, porque tudo isso impacta na sensação que a gente quer transmitir, em como a pessoa vai perceber aquele espaço, né? Por exemplo, essa luz amarela que você comentou que dá uma sensação de conforto, descanso, né? Uhum. Eu tô vendo muita padaria usando essa luz amarela em cima do pão. Aquele pão, aí você olha aquele pão tá tão saboroso, né? Porque você vê a cor dele todo douradinho, maravilhoso. Quando você pega ele, tira ele, coloca na sacola, tá aquele pão branco. É tipo isso. Ô, Leandro, mas lá em cima do pão já é outra lâmpada. Uma lâmpada dela é de 1200K, a temperatura de cor dela, tanto para deixar o pão um pouquinho mais quente e dessa sensação mesmo de torradinho. Você vai ver isso muito em sacolão mais alto nível, em cima das frutas, que dá uma sensação de brilho, de mais bonito do que acaba levando gato por lebre, só por causa do efeito de luz. Você falando essa questão mesmo. Você falando isso de fruta e gato por lebre, a gente vê muito na rua as pessoas vendendo aquele goiaba, por exemplo. Tá vendendo goiaba na rua. Quando ele passa com a goiaba do seu lado, nossa, aquela goiaba assim, brilhando. Aí quando você repara, ele tá com aquelas vasilhinhas que jogam um jatinho d'água, né? Que vira e mexe, vai lá e joga aquele jatinho d'água, mas não é para refrescar a fruta, é só para dar aquele efeito de refrescância na fruta para você comprar. E funciona. Funciona demais, eu compro muito disso. Demais. Cheio de bicho aqui em casa, né? Quando você abre ela, mas você continua comprando. Mas o critério é sempre o mesmo. É uma questão de marketing e de ilusão de ótica e de ilusão daquilo que se pensa que está sendo feito. Isso porque o nosso cérebro, ele realmente, em milésimos de segundos,
identifica toda a imagem, se relaciona com ela, toma uma decisão. É sempre assim. Quando eu vou comprar alguma coisa, eu olho, acho bonito, compro. Se eu olho e não gosto, não compro, mesmo eu sabendo que aquilo é melhor. Embalagem de produto, por exemplo. Uma embalagem bonita não me garante que o que está lá dentro é bom, mas eu sempre vou achar que se a embalagem é bonita, o que está lá dentro é melhor. Isso é fato. Verdade. Eu também faço muito disso quando eu vou no supermercado. Às vezes eu já passo no corredor e vou andando normal, e o que me chama a atenção eu paro, pego, jogo dentro do carrinho e já vou pro próximo corredor. Né? É tipo isso. E é uma situação até que a gente conversou mais cedo, Denise, que pode acontecer também, por exemplo, a pessoa tá na internet, tá numa página do Facebook ou YouTube, vendo aquele monte de vídeo, ela vai, clica em um, deu um pouquinho, chamou atenção, fica. Não chamou atenção, pula pro próximo. Né? É isso. Principalmente assim, acho que todo mundo que está nesse mundo digital e tal, você vai ter sempre esse critério. Você vai lá, entra no Instagram, por exemplo, no Facebook, tem uma série de coisas ao vivo. Você vai passando ali, na hora que alguma coisa chama a sua atenção, você para. Ouve o conteúdo, gostou, permanece, não gostou, vai pro próximo. Mas a primeira decisão de permanecer ou de sair não tem a ver com o conteúdo, tem a ver com a imagem e como eu identifico ela, sabe? Verdade. A gente tinha falado do som também, né? Às vezes a pessoa está passando ali e, digamos que no meio da transmissão, colocaram uma arte, uma foto. Uhum. Né? Tá fixa ali, é bem no exato momento que a pessoa está passando. Aí, às vezes, o áudio que está ali por trás é algo que vai chamar a atenção da pessoa também, né? Também, principalmente, isso pro que tá bom ou pro que tá ruim. Se aquilo que eu ouço me agrada, eu paro para ouvir. Se aquilo que eu ouço, de alguma forma, gerou em mim uma sensação ruim, a gente vai mudar, a gente vai pro próximo, a gente não vai permanecer. E essa decisão, muitas vezes, Léo, ela nem é consciente, ela é inconsciente mesmo, assim. O nosso cérebro, ele tem uma agilidade muito rápida para, em milésimos de segundos, fazer todas as conexões com aquilo que eu já sei, com aquilo que eu já vi, com aquilo que eu gosto, e aí eu olho, gostei, permaneço, não olho, eu vou pro próximo. E acho que a gente que está fazendo qualquer transmissão, a gente precisa o quê? Se a gente está transmitindo, é porque alguém precisa ver, a gente precisa que as pessoas parem para ouvir aquilo. Então, eu preciso usar todos os recursos que eu tenho à mão para conseguir evangelizar e prender a atenção de quem está ali. Se ele passou por mim, ele tem que parar para olhar. Se ele parou para olhar, o meu conteúdo tem que ser bom para ele permanecer, sabe? A gente sempre costuma dizer que a primeira impressão é a que fica. Claro que essa impressão ela pode mudar? Pode. Mas é o primeiro impacto que vai me fazer permanecer ou ir para o próximo vídeo, para o próximo story, próxima gravação, para a próxima live, sabe? E aí, enquadramento também é uma coisa que ajuda muito nisso. Essa questão de me identificar, de entender o que vai ser feito. Eu te mandei alguns vídeos lá no final, para a gente não se estender muito, que tem umas tarjinhas vermelhas com uns enquadramentos. Vê se você consegue colocar aí para a gente, Léo. Ô, Denise, deixa eu te fazer uma pergunta. Por exemplo, eu estou fazendo a transmissão do meu grupo de oração, e aí eu preparei o ambiente, procurei colocar cores às vezes mais neutras, mas, por exemplo, olhando, por exemplo, para o fundo do seu aí, você colocou uma florzinha, tem uma corzinha que não é o foco, mas, vamos dizer, trouxe para a gente alguma boa impressão. Em termos de impacto para quem está me assistindo, convém, numa próxima transmissão, eu modificar a ordem desses elementos no fundo, ou o contrário, porque trouxe, às vezes, familiaridade e aceitação, manter como estava na primeira live, entende? Entendo. Faz muito sentido o que você falou. O que é bom de você pensar? Primeiro que o ser humano ele tem necessidade de mudança. Então, assim, em algum tempo as pessoas vão se enjoar disso se todo dia usar a mesma coisa. Por outro lado, a gente precisa manter a familiaridade. Por quê? Porque se eu já gostei daquilo e me identifiquei com aquilo, eu vou querer que aquilo permaneça. A não ser que ele mude para algo muito melhor e que tenha um sentido para essa mudança. Se você quiser depois, o Léo te passa meu contato, você me manda como tá, e se você precisar de algumas dicas, alguma sugestão, eu te ajudo com isso também, não tem problema não. Porque é difícil eu te falar assim, com certeza, se é melhor mudar ou permanecer sem saber como está sendo feito. É bom sempre você pensar o seguinte, o que eu quero que as pessoas sintam ao olhar para esse espaço?
E aí vale a pena, por exemplo, você perguntar para quem está vendo. Acho que existe um formulário no Google, né, Léo? É de perguntas, que você pode encaminhar para as pessoas, principalmente para quem já acompanha, para que elas possam te dar um retorno do que elas gostam ou do que elas não gostam. Primeiro, porque elas vão se sentir abraçadas pela causa, nossa, a minha opinião tem importância. E segundo, porque elas vão realmente contribuir para identificar se aquele todo está agradando ou se ele está sem graça ou se ele pode ser melhorado. Mas isso que você falou é muito importante, assim, de saber se as pessoas já têm essa familiaridade com o que está sendo feito, né? Igual aqui, por exemplo, ó, eu coloquei esse ambiente aqui bonitinho e tal, mas aqui do outro lado, ó, eu já tenho um cantinho que eu fiz de oração mesmo, com a imagem de Nossa Senhora, tá vendo? Tô vendo. Que aí, assim, a gente pode é sempre bom a gente identificar qual a impressão que eu quero passar e o que eu quero que as pessoas percebam com isso. Um exemplo claro, se eu estou numa live ou se eu estou num vídeo onde eu estou com esse cenário falando, quem passar por ali rapidinho já vai saber que a gente que a gente é católico, que a gente vai estar falando alguma coisa de Deus. Então eu meio que já atraio aquele público que tem esse tipo de interesse. Em contrapartida, se existe alguém que tem algum tipo de rejeição, algum tipo de não aceitação disso, automaticamente ele já vai passar direto por aquele story, ou por aquele vídeo, ou por aquela live e nem vai parar para ver. Então, o que a gente precisa entender? Se o meu foco é falar com quem já tem uma espiritualidade, esse fundo me atrai completamente. Eu vou atrair pessoas que estão interessadas nesse assunto. Agora, se o que eu quero é pegar pessoas que de repente ainda não têm nenhuma experiência de Deus e tal, eu posso simplesmente não colocar, não mostrar essa imagem, para que pessoas fiquem curiosas com o fundo e queiram conhecer outras coisas. A gente tem sempre que saber o quê? Quem passar por aqui, eu quero que se identifique com isso, eu quero que ela pare para ver o que eu estou fazendo, ou eu quero que ela simplesmente ache bonito e pare para ouvir. É sempre bom a gente pensar aqui, o que eu quero que as pessoas percebam a respeito disso, sabe? E uma questão que eu vejo, assim, por exemplo, igual você comentou, né? Às vezes você não quer que a pessoa tenha foco naquela espiritualidade assim tão avançada ali, igual da imagem. Mas tem um foco aqui. Aí você vai pegando a pessoa, vai conversando e vai mudando a câmera devagarinho, devagarinho. E você consegue até um pouco assim, trabalhar um pouco assim na percepção da pessoa e na aceitação dela, né, para aquele tema. Sim. O que é importante da gente pensar é o seguinte: não existe uma fórmula correta, perfeita ou extremamente acertada. É sempre bom a gente pensar aqui o que eu quero que as pessoas percebam a respeito daquilo que eu estou mostrando. Se a gente está celebrando uma missa, por exemplo, eu não posso deixar de mostrar o altar, o crucifixo, Jesus Eucarístico. Isso é o foco, é o que está sendo feito. Não. Agora, se eu estou fazendo, por exemplo, uma entrevista e o assunto é diverso, eu posso tanto colocar uma imagem, como posso colocar um arranjo de flor bacana. Deixa eu ver aqui. Vamos supor, não preciso que as pessoas vejam o meu nome ou coisa do tipo, mas eu coloco lá um arranjo bonitinho e coloco a imagem. Então, sempre vai ter, assim, qual que é o foco, qual que é a prioridade, o que eu quero mostrar. Por exemplo, como eu trabalho com design de ambiente, quando eu vou fazer live para videoconferência com o cliente, para mim é interessante que as pessoas vejam, por exemplo, o nome, o que está escrito, porque com que eu trabalho, é a minha área, a pessoa já olhou, já sabe que eu vou falar daquilo. Se ela tem interesse naquele assunto, ela vai parar para ver, né? E aí, por exemplo, deu para esclarecer um pouquinho? Eu não sei quem que perguntou. Foi a Lorena, né? Foi, não, deu sim, sim. Assim, para mim o que mais importante ficou, você falar assim, 3 coisas que você colocou. A primeira, né, até que ponto a familiaridade ela é importante para manter as pessoas que eu estou buscando na minha live, até que ponto a necessidade de mudança para atrair novas pessoas, sem perder as que já estão, e o terceiro ponto, que eu acho que é o mais importante, é o feedback de quem está assistindo e que pode me favorecer aí em melhorias e tudo mais. Então, foi ótimo. Obrigada. Nossa, é isso.
Acho que você fez um resumo, assim, fundamental, não? É, alguém tem mais alguma dúvida, alguma coisa nesse sentido que queira... Eu queria fazer uma pergunta também. É o Arley que está falando. Oi, É o seguinte, nós temos aí uma situação em que nós estamos gravando o grupo de oração de diversos lugares diferentes, geralmente da casa da pessoa. Então, assim, uma realidade em que muitas vezes não tem uma pessoa que é especializada em comunicação ali em loco. Né? Esse suporte tem sido feito remoto, à distância. Como dar essas dicas, passar essa orientação, conferir essas questões com a pessoa e ajudá-la a fazer essa parte, essa produção toda aí, sem estar presente com ela ali, sem ter esse contato pessoal. Quando isso é feito, tem duas situações que podem ser bem interessantes. Primeiro, você pode pedir para a pessoa fazer um videozinho rápido do ambiente e meio que direcionar ela, olha, essa parede é mais interessante. Se você tem, por exemplo, uma mesa bacana, coloca lá um arranjo alto e a pessoa do lado. É sempre bom pensar em quantas pessoas vão aparecer no vídeo e o que isso vai ser visto. Então, é sempre bom pensar em angulação, em proporção, e não tem nem a ver com ter um fundo bonito, tem a ver com como eu posiciono a minha máquina e a minha câmera para eu atingir uma composição interessante. Por exemplo, ô Léo, põe aquela foto que tem a Adriana, ela fica fácil para eu explicar isso. Acho que a Adriana que eu tava, viu? Espera aí. É, a última que você colocou agora. Essa aqui. Apareceu? Isso, apareceu. Isso é uma coisa muito interessante de fazer. Quando eu tenho uma pessoa só e eu não tenho um ambiente tão propício, eu posso escolher uma parede, me colocar num canto direito e coloco um arranjo alto, um crucifixo alto, uma imagem alta. Por quê? Porque eu estou aqui falando de Deus e eu tenho o centro acontecendo ali. Se vai ter uma celebração em algum lugar, eu vou mostrar o quê? O altar, a pessoa e um crucifixo ou uma imagem. Não precisa de muita informação, mas a gente precisa sempre de uma coisa que chama composição. Coloca para mim agora, Léo, aquela imagem que tem os dois sofás parados. Isso. Isso aqui foi um ambiente montado para ser feito uma live. Aí pode ir para a próxima, Léo. Percebe que a pessoa colocou no cenário um crucifixo, duas cadeiras, duas poltronas e um arranjo do lado. O que a gente pensa nesse contexto todo? Que a gente vai falar sobre que provavelmente é uma live religiosa e que eu tenho duas pessoas. Isso já me intui para isso. Então, o que é essencial de eu mostrar? As duas pessoas e uma composição. Tá vendo que essa flor, para mim, ela tá meio demais, porque eu tenho muita informação. Então, eu posso simplesmente eliminar essa flor e mostrar só Jesus, ou mostrar só a flor e eliminar o crucifixo. É sempre bom a gente pensar aqui, qual é o meu foco? Se o meu foco é falar de Deus, eu vou mostrar o crucifixo. Se o meu foco é uma conversa descontraída, eu não quero atrair pessoas, independente de crença ou de religião, eu vou colocar a flor como centro. Por quê? Porque eu vou atrair pessoas que não têm interesse pela religião, mas eu posso, pela minha conversa, atrair elas para isso. Aí a gente volta naquilo que a gente falou lá atrás, foco. Passa para a próxima, Léo, por favor. Aí, ó, a gente vai ter... Conseguiu passar, Léo? Já passou. Na verdade, só mudou o retângulo vermelho. O retângulo, Aí, tá vendo? Ó, eu faço essa composição, onde eu tenho dois pontos focais, que é exatamente esse espaço em branco, onde não tem nada, ou seja, porque eu vou chamar atenção para as pessoas. Então, quando você for orientar alguém que você não estiver presencialmente, o que é sempre bom a gente falar o que é o foco, o que precisa ser mostrado? É uma pessoa ou é duas? Se é uma pessoa, eu tenho uma composição e a pessoa. Se eu tenho duas pessoas,
eu vou ter uma outra composição de espaço, mas sempre tem que respeitar uma coisa que a gente chama de equilíbrio. Eu não posso colocar informação demais e não posso também deixar de mostrar o que é essencial. E aí, com o tempo, a gente vai cuidando disso, prestando atenção nisso. Porque às vezes a gente não faz, não é porque não sabe, é porque não parou para prestar atenção. Pode passar para a próxima, Léo? E aí, uma dica legal é você justamente quando for orientar essas pessoas na hora da composição, mostrar algumas imagens de composição, e aí vale a pena, por exemplo, dar um pulinho lá nas lives, nos stories, desses cantores mais famosos, por exemplo, porque eles geralmente têm uma produção por trás, e mesmo que a gente não entenda muito o porquê, quer dizer, assim, para quem está começando não entenda muito o porquê, geralmente elas já têm uma composição mais harmônica que a gente pode meio que simular, que copiar, que entender. E é sempre bom a gente evitar de colocar a pessoa no meio. Por quê? Porque se eu precisar de colocar alguma informação, algum texto, alguma imagem, se eu for, por exemplo, gravar um vídeo, precisar de colocar uma logo, eu tenho um espaço na lateral onde eu não vou colocar logo na cara de ninguém, onde eu vou ter um espaço livre para isso ser feito, né? Pode ir para a próxima, Léo. Falando, só pegando um ganchinho um pouquinho do que você falou sobre essa questão da centralização, a gente passa com esse problema. Eu vou centralizar a minha câmera aqui só para vocês verem, olha. Às vezes a pessoa tá aqui, ela vai e faz isso aqui com a câmera, ó. Você vê que a minha cabeça tá no centro. Eu tô com um espaço muito grande aqui em cima, aqui, ó. Aí quando eu vou jogar uma logo, tem uma barra de mensagem que a gente costuma lançar aqui na renovação, deixa eu pegar aqui só para vocês verem. Eu gosto de fazer esses negócios na prática. Deixa aparecer. Olha, essa imagem aqui, ó. Olha só, gente, deixa eu habilitar a minha webcam aqui rapidinho, só para vocês entenderem. Espero que eu tenha que desativar ela aqui. Coisa rápida também. Ó, habilitei. Vou habilitar ela aqui. Tá aqui, olha, gente. E agora, deixa eu só pegar... Esse aqui... Cadê esse aqui, ó? Copiar. Tá aqui. Aí eu quero jogar essa arte aqui, ó, porque a gente coloca mensagens aqui. Aí olha o que acontece, olha a situação. Deixa eu tentar me ajustar aqui um pouquinho mais. Olha você vê. Eu tô com um espaço tão grande aqui em cima. E aqui, ó, a arte que eu já tenho pronta já tá tampando a minha boca. Já fica ruim. Às vezes, quando eu tô pegando uma transmissão que tá desse jeito, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que tirar um trabalho que talvez, às vezes, a gente já elaborou, alguma mensagem, eu tenho que tirar isso, aí eu jogo uma outra login aqui do lado, aqui, ó. Igual essa daqui. Cadê? E sabe o que é legal às vezes, Léo? Criar um padrão, por exemplo, se eu vou transmitir, por exemplo, eu vou transmitir sempre uma live de uma missa ou de um grupo de oração, e eu já tenho uma logo prescrita, então eu já tenho definido que a minha logo vai ficar na parte inferior à direita. Então eu sempre vou saber que a cara da pessoa não pode estar ali do lado inferior à direita. São pequenas coisas assim que a gente já pode ir estipulando para poder não passar essa sensação de feito de qualquer jeito ou de não profissional, sabe? Oi? O Leandro tinha caído, ele soltou agora. O Leandro caiu. Ah, tá. Uai, gente. Mas é uma dica interessante mesmo. Voltei, gente. Tá me ouvindo? Porque olha só, se a gente pega e cria um padrão, por exemplo, tudo que eu vou escrever vai aparecer aqui e eu estou de um lado, igual eu estou aqui na minha... Você consegue transmitir a minha imagem aqui, Léo? Tá indo, ó. Ah, tá. Então, ó, vamos supor, se eu tô aqui e aí eu tô sempre de um lado, eu deixo o outro lado vago para que se precisar de colocar qualquer informação, ó, eu tenho um espaço aqui
E eu posso colocar aqui embaixo também. Não vai correr o risco de colocar uma informação na minha cara ou de atrapalhar toda a imagem por causa disso, né? E aí é legal que se, por exemplo, eu trabalho sempre com a minha logo à direita, eu deixo todo mundo informado de que a gente vai ficar mais na lateral para ter um espaço para poder mostrar outras situações e textos, por exemplo. Lives do Instagram, por exemplo. Quem é convidado para participar da live do Instagram sempre fica aqui embaixo, né? Passando as mensagens e tal. Então, se eu sei que aqui embaixo vai ficar passando as mensagens e ela tá sempre desse lado, o que que eu faço? Eu me movo para cá, para que eu, enquanto eu estiver falando, não fique passando mensagem na minha cara, ou fique passando emojis, ou qualquer coisa nesse sentido. Eu deixo o meu trabalho muito mais profissional, muito mais limpo, muito mais bonito, o que inconscientemente traz pessoas mais exigentes, pessoas mais detalhistas a realmente participar da minha live, do meu vídeo e a gostar de estar ali pela qualidade do que está sendo passado, né? Pois aí tem uma questão que você falou, Denise, que às vezes você falando assim, se vai ter algo à minha direita ou à minha esquerda, vou virar um pouco para a esquerda, vou virar um pouco para a direita. Mas às vezes não é o papel da pessoa que está ali apresentando algo, não é o papel do padre, o padre não vai ficar ali se movimentando para entender o enquadramento. É um trabalho que tem que ser feito antes de iniciar a transmissão. Correto, Denise? Se eu estiver errado, você me fala. É um processo, por exemplo, que quem vai fazer essa gravação, posicionar o tripé, posicionar a câmera, ele já tem que instruir quem vai estar ali para fazer isso. Ou instruir ele para fazer, ou posicionar essa câmera já fazendo isso. Porque aí, como eu estou filmando, como eu estou gravando, eu defino qual que é o ângulo e onde ele vai aparecer. Às vezes, quem está lá falando nem sabe disso. E outro problema é a pessoa fazer vários testes simplesmente com a câmera, né? Aí tem alguns elementos que você vai colocar na imagem, como logos, como às vezes jogar um quadrinho ali com a webcam de uma outra pessoa, né, para participar ali no momento. Você não consegue pegar isso, então você tem que testar tudo que você pensou, né? Você tem que pensar bem no que você vai fazer transmissão, quais recursos você vai usar, quais elementos você vai colocar ali no vídeo e na hora do teste testar tudo isso, né? Porque senão na hora da transmissão você vai ver, nossa, me preparei tanto para me colocar essa arte, mas eu não vou poder colocar. É sempre bom a gente pensar, Léo, no seguinte: feito é melhor que perfeito. Perfeição ela não vai existir. Mas no momento em que eu me determino a fazer o melhor que eu posso para Deus e para atrair pessoas para Deus, eu vou aprendendo ao longo do processo. Não é por exemplo, eu não vou chegar lá do dia para a noite, vou ser um expert, vou editar, vou formatar, vou transmitir. Não, mas eu vou aprendendo pequenos cuidados, pequenos detalhes que vão dando qualidade ao meu trabalho e isso vai sendo percebido pelas pessoas, pela qualidade do que é passado, pelo retorno que a gente tem de quem vê também, sabe? É verdade. Pessoal, deixa eu até contar um caso meio engraçado nessa composição de cena. Eu estava gravando um grupo de oração nosso, num lugarzinho meio apertadinho, cabia 3 pessoas no máximo do lado da outra. Estou lá, centralizei, pus o tripé no lugar certo. Aí, do nada, quem estava pregando pegou a imagem de Nossa Senhora e veio caminhando para próximo do telefone. Só que eu vi assim, ele veio e o negócio saiu da imagem. Aí ele mais a Nossa Senhora ficou maior. Eu fiz um sinal para ele parar e comecei a andar para trás com o tripé. Aí o cara assustou e tá lá tentando fazer gesto assim, pode chegar para trás. Eu mostrando ele para ele chegar para trás, porque ele não sabia, mas ele não estava querendo dar o efeito que ele queria, que era aparecer só ele e Nossa Senhora. Só que ele estava desfocando totalmente, saiu tudo do foco. É um processo mesmo de entender o que está sendo feito, qual que é a finalidade, qual que é a sensação que eu quero passar. É claro que, assim, são pequenos detalhes que fazem a diferença, mas que a gente vai crescendo e vai evoluindo enquanto mais a gente faz. Eu falo que sempre assim, qual que é o ideal? O ideal é que hoje eu seja melhor do que eu fui ontem e que amanhã eu seja melhor do que eu sou hoje. E isso tá nesses pequenos detalhes, nesses pequenos cuidados, né? Com certeza. Eu queria até aproveitar essa
esse momento de hoje, eu sei que já está muito tarde, mas é uma atenção que todo mundo tem que ter, que é o seguinte, gente. Hoje em dia, quando a gente está fazendo uma live, tem muita gente que está vendo, e não é só do aparelho celular, tem gente que pode estar vendo do tablet, ok, são aparelhos móveis, mas tem pessoas que pode estar vendo do computador, e tem alguns recursos, né, que a pessoa pode estar vendo também do... Achei uma arte que eu queria mostrar. Pode estar vendo da televisão. Então, o que que acontece? Um exemplo, a pessoa inicia a transmissão e coloca o celular na vertical. Então, quando coloca na vertical, eu quero mostrar essa imagem aqui, gente, olha só. É um exemplo que eu estava falando, olha. Deixa eu dar um zoom aqui, ó, para todo mundo entender, olha. A gente estava na mesma live, no mesmo momento, fazendo duas transmissões. Uma para o Instagram, com o celular, e outro para o Facebook. O do Facebook é o de baixo, vocês veem que ele está na horizontal. O Instagram, o de cima, na vertical. O Instagram, particularmente, ele não aceita horizontal, tem que ficar em pé. Mas olha para vocês verem que o espaço que eu peguei, tinha 4 pessoas, o espaço que eu peguei com horizontal foi muito maior do espaço que o da vertical pegou. Claro que o da vertical pegou muito para baixo, tá vendo? Eu estou vendo o pé da pessoa quase que no meio da tela e um espaço grande ali embaixo, ali, que eu não poderia ter aproveitado ele. Reparem, né? Então, assim, o que eu recomendo, né? E muitas pessoas, profissionais recomendam, são as transmissões na horizontal. Teve um período que algumas emissoras estavam pedindo para as pessoas gravarem alguns vídeos e mandarem para as emissoras, e elas sempre falavam, gente, grava o vídeo, grava na horizontal e manda para a gente. Por quê? Porque na hora que ela pega o vídeo e coloca na televisão, o vídeo na horizontal, se eu ocupar o espaço todo da televisão, eu vou achatar a pessoa e alongar. A pessoa vai ficar baixinha e gorda. Então, que os efeitos que a maioria dos softwares fazem atualmente? Ele coloca a imagem no centro da televisão, por exemplo. Imagina uma televisão de 50 polegadas. Coloca a imagem no centro e preenche as laterais com uma tarja preta, ou faz um efeitinho, né? Repete o vídeo meio embaçado, faz alguma coisa. Mas você está perdendo um pouco, né, do espaço que você poderia aproveitar com ele na vertical. Aí a pessoa vira e começa uma transmissão, digamos, com o Facebook ou o YouTube, né, do celular, na vertical. Aí alguém corre e vira para ela, não, muda para horizontal. Ou então ela mesma percebe, não, na vertical está muito ruim, eu vou colocar na horizontal. Ela pega o celular e vira ele. Ela pega o celular em pé e vira ele. Só que a transmissão já está acontecendo, em pé e virou. Quando ela faz isso, o que acontece? A pessoa, né, está assistindo na televisão, vira também. Aí, às vezes, a gente conversa com algumas pessoas, gente, não faz isso. Se o celular está em pé, continua. Se estiver em pé e você quer colocar na horizontal, você tem que encerrar a transmissão, virar ele, ver se ele reconheceu que está na horizontal e clicar em transmitir de novo, ok? Aí a pessoa vira e fala, não, mas quem está assistindo no celular é só pegar o celular e virar. Eu falei, não, ok. Quem está com o celular ou tablet, pega e vira. Agora, quem está na televisão, ela vai lá pegar a televisão da parede e vai virar ela? Não vai. Então, aquela pessoa ali que estava acompanhando pela televisão, já morreu. Ela vai desligar a televisão. Porque não tem como ela acompanhar dali mais. Entendeu? Verdade. Pode voltar, Denise. Vou voltar em você. Aqui, Denise, você tem mais algumas coisas para passar? A gente está explorando o nosso horário. Dúvida mesmo, basicamente era isso. Então, vamos aproveitar, gente, um momento para tirar dúvidas. Podem chamar aqui. Só tem muita gente falando ao mesmo tempo. Calma aí, gente. Eu queria agradecer a Denise. Eu fiquei só ouvindo, mas eu fiquei pensando em todas as coisas que eu poderia melhorar na transmissão da missa na minha paróquia por conta disso. Eu acho que principalmente questão de enquadramento. Eu gosto muito de fotografia, eu sou muito chato com essa questão de enquadramento. Eu acho que eu sou até um pouco igual o Leandro em questão de toque. Se a foto está torta, se o trem está torto, eu falo, não, gente, para e faz de novo, porque não tá legal. E essa questão que você falou da iluminação, eu achei muito interessante. Queria só te agradecer por estar participando com a gente hoje, que foi de grande ajuda mesmo. Vai ajudar nas transmissões de todo mundo aí que está fazendo nesse momento. Não, eu que agradeço a oportunidade, né, Léo? Precisando, a gente tá aí. Quem tiver qualquer dúvida também, o Léo tem meu contato, só pegar com ele. E acho que é isso. Ô, Denise, eu sou Elizabeth. Nesse tempo eu sou coordenadora do Ministério de Comunicação. Eu queria agradecer a você pela oportunidade da gente ter esse tempo,
uma aula, na verdade, né, com você, para você estar dando essas dicas para a gente. Agradecer em nome da Arquidiocese. E a gente também está à disposição no que você precisar. Ótimo. Eu que agradeço. Qualquer coisa, a gente está aí. Foi um prazer. Aproveitar e divulgar, né? Quem quiser conhecer um pouquinho do meu trabalho, só ir lá no @denisebicalho.design, tem lá um pouquinho do meu trabalho também. Fazer uma propaganda básica. Lá no Instagram, né? Lá no Instagram. Deixa eu anotar aqui, ó. Para quem não pegou, vai ficar. Não, se bem que vai estar no vídeo, gente, gravado. @Denise_Bicalho? Não, denisebicalho.designer. Nossa, gente, vamos ver aqui. Deixa eu ver se ela acertou a página dela. Vai que não acertou. Nossa, pensou eu errar. Eu tô vendo aqui nas conversas aqui a Lidiane Pereira falando, ó, perguntando, né? O ideal é iniciar a transmissão depois de ajustar, depois de tudo ajustado e testado? Sim. Respondendo sim. Tem que testar, tem que ajustar tudo. Tem coisas que você não consegue ajustar quando a transmissão já está acontecendo. Você não consegue dar dica para a pessoa, tira essa mesa e coloca ela para a lateral aqui, porque está desfocado. No meio da transmissão você não consegue. Essa questão do vertical e horizontal também não tem essa possibilidade, né? Alguns softwares, a maioria dos softwares, quando você inicia a transmissão numa posição, você não consegue virar mais. Se está na vertical, vai continuar na vertical o tempo todo. Tem que ter esse cuidado. Pessoal, quero agradecer também a oportunidade que você está nos permitindo participar aqui desse momento, Léo. Obrigada, viu? Denise, também muito bacana, viu? Tudo que você coloca. Eu, né, estou aqui sofrendo, penando, tentando entender esse mundo aí, esse novo território. Confesso que, assim, sou bem parecida com o Léo aí. Eu tenho pavor de algumas coisas aparecerem, né? Já tive algumas experiências mega negativas aqui. E foi muito esclarecedor tudo aquilo que vocês colocaram. Obrigado, Léo, por ter permitido, né, que nós outros, que não estamos nessa programação de hoje, pudéssemos participar. Obviamente que essa parte técnica aí, vou precisar acho que pelo menos uns 5 anos para eu entender. Mas vocês estão aí também para nos ajudar. Na próxima terça-feira, o grupo vai ser aqui em casa. Já vou contar com a assessoria de todos, por favor, viu? Já podem aí se organizando, tá? Obrigada mesmo, Deus abençoe. Se eu puder colaborar de alguma maneira, estou aqui. Por enquanto, eu só posso rezar. Mas já estou à disposição, viu? Ó, gente, para quem não sabe, quem está falando é a Marilza, ela é a coordenadora do Ministério de Pregação aqui da região Nossa Senhora Aparecida. Nossa, é muito bom estar com a presença de outras pessoas que não sejam comunicadores aqui nessa formação, e até para ver como é que foi a experiência, né, de receber alguns detalhes assim. A gente vê que muita informação aqui, às vezes não é só pro técnico, pro câmera, nem pro comunicador. Muitas coisas, assim como a Denise passou, ajuda na questão até de você pensar no que você vai pregar, porque o que você vai pregar, o tema, pode impactar um pouco em como você vai preparar o ambiente, não é, Denise? Sim, até para a gente poder entender o que eu quero que a pessoa sinta na hora que ela veja, porque a gente é muita emoção e o cérebro ele faz ligações muito rápidas, são milésimos de segundo. Então, para eu poder identificar uma coisa, se ela me atrai ou não, é muito rápido. É milésimos mesmo de segundo para eu saber se eu gosto de uma coisa ou não. E acho que a gente está numa fase da nossa vida e da história em que não tem mais como voltar atrás. A vida agora ela é internet, ela é transmissão e as pessoas vão cada vez mais fazer isso. Acho que depois dessa pandemia toda, acho que isso não tem como perder mais não, sabe? Muita gente vai cair e vai continuar. Não, assim, cair que eu falo muita gente caiu na onda das lives, caiu na onda da internet e vão continuar, mesmo que esteja indo presencialmente nos lugares, mas muita gente ainda vai estar com aquela sensação de estar dentro do ônibus e pegar o celular e assistir alguma coisa. Mas eu acho que é uma coisa que não vai ter mais volta não, viu? Na minha paróquia, você falou, vocês estão falando aí, achei interessante, só desculpa te cortar, Denise.
Já me pediram, eu estou ajudando na transmissão, já me pediram para poder continuar mesmo depois que voltar tudo ao normal, porque a avó assiste, porque a avó só assistia Canção Nova, só assistia Rede Vida, assistia Aparecida, a avó, a tia, às vezes ela não tem condições, né, porque às vezes é muito enferma, e é exatamente isso que você falou, de tirar o telefone no bolso, às vezes tá saindo para algum lugar, tá indo trabalhar, alguma coisa do tipo, tá tendo missa, a pessoa não quer deixar de perder a missa, ela quer ter o momento dela, e assim, eu me senti lisonjeado em poder levar essa bênção para a tela do celular da pessoa. Então eu falei assim, gente, tem que fazer da melhor forma possível, porque é algo assim que eu não tinha mensurado depois que essa pessoa falou isso. Eu falei assim, então a gente está muito, nós somos muito privilegiados de poder passar por isso. Verdade. A gente está numa época que vai gerar história, vai ter livros de história aí para frente. Falando de 2020. Mais alguma pergunta, gente? Quando eu tava fazendo os grupos, né, quando a gente sempre gravou o grupo de oração Celeiro da Bênção, fazendo a live. Desde quando a Sandra assumiu, agora quando eu assumi, a gente sempre gravou. E agora ver a diferença da gente estar aprendendo um pouco, até mesmo para como vai gravar dentro da igreja, a posição, e ver as formas que a gente vai estar podendo fazer agora, melhorando cada vez mais, eu vejo que isso é um agir de Deus. Que Deus quer sempre o melhor para os filhos dele. E isso é uma forma de estar também nós pegando e aprendendo, né? Cada vez mais. Por exemplo, eu não sou comunicação. O meu chamado maior é pregação, intercessão, e hoje estou nesse tempo como coordenador. Mas a gente vai aprendendo um pouquinho de cada coisa. Cada ministério tem um dom que a gente vai pegando ali e vai tentando se adaptar para isso, para esse novo tempo que o Senhor levantou, né? É muito bom essas formações. Pois é, e um pouco do que você está falando, Lincoln, e também que a Mariusa falou, eu sinto que todos os ministérios sempre tem que trabalhar em conjunto, sempre pensando juntos, e isso que é o bacana, sabe? De ser irmãos mesmo. Ô, Léo, assim, hoje eu conversava aqui com alguns irmãos, sabe? E assim, o discernimento que eu cheguei, né, nesse período aqui, eu fui muito resistente com a rede social, realmente eu tenho muita dificuldade, mas é um novo território, né? É um território espiritual que o Senhor está nos entregando nesse tempo, sabe? O discernimento que eu tive esses dias. Justamente porque uns 2, 3 anos atrás, a gente pregava muita questão, talvez até denunciando, falando, olha, todo mundo só quer ficar na internet, e até nas igrejas tinham cartazes dizendo, desliga o celular, se conecte com Deus e tal. Sim, acho que o Senhor, né, enxergou isso, lógico, né, e pensou, olha, esse é o ambiente que todos estão, então é nele que eu quero estar. Todavia, entretanto, nós não nos preparamos para esse lugar, né, e de repente aconteceu literalmente da noite para o dia, né, no abrir e fechar de olhos, ninguém mais podia se encontrar na igreja. E isso que a gente está vivendo aqui, sobretudo nesse momento, é uma graça, sabe, de nos prepararmos para aquilo que há de vir. Porque uma vez entrando neste lugar, e né, Deus, assim, na sua infinita bondade, nos permitir estar neste lugar, nesse momento talvez capengando, né, mas para que a gente aprenda também, faça novas experiências e faça com que o nome dele chegue em todos os territórios, né, virtuais e presenciais. Então, eu vejo que é uma oportunidade de um novo ambiente de evangelização. Então, o meu olhar está bem diferente nesse momento. Que bom que você mudou. E essas palavras suas, Mariusa, eu estou lembrando, teve uma formação que nós demos na região no ano passado, eu falei um pouco sobre Deep Web. Deep Web é como é a internet no mundo hoje. O que acontece? A internet é como se fosse qual é o nome disso aqui, gente? Um iceberg, isso, um iceberg. Então, o iceberg, a gente vê cerca de 30% a 40% dele. O resto está tudo embaixo d'água. Embaixo d'água são internets, por exemplo, sites, que são usados não para bons fins, tá? Por isso que muita gente chama de Deep Web. E se a gente falar aqui para baixo, aqui, ó, não está sendo usado para bons meios, e aqui em cima só 40%, a gente pode falar o percentual desse 40% aqui, a evangelização está usando, não chega a 10% desse percentual todo. Você vê o tanto que a gente pode agir, né, na internet e propagar para as pessoas. E às vezes a pessoa está até pensando em algo não muito bom e acessando a internet, aí do nada vê um grupo de oração, do nada vê uma missa. Isso ajuda a pessoa a mudar. A gente vê tantos
não comentários, não, testemunhos de pessoas que às vezes estavam pensando em fazer algo, talvez até acabar com a vida, aí ou houve uma televisão, ou houve um site, um vídeo de alguém pregando, alguém falando algo bom e muda a vida da pessoa completamente, né? E é importante, Não, né, Léo, Léo, sim. a gente fazer isso bem feito, porque se a gente for parar para prestar atenção, o que que a gente para ouvir, o que que a gente conhece de música católica, na verdade, hoje, por exemplo, são produções muito bem feitas, e aí a gente pode falar do Tiago Brado, que tem cenários lindos, a gente pode falar aí do Colo de Deus, que tem todo o cuidado com a produção. Não estou falando de quem tá certo, quem tá errado, não é isso. O que eu estou falando é que a gente está em um mundo hoje onde, se a gente não tiver uma boa produção, uma boa preparação daquilo que a gente vai disponibilizar, a gente não vai parar para ser visto nem para ser ouvido, sabe? Porque os nossos olhos, eles buscam o que é bonito, o nosso ouvido quer ouvir o que é bom. Então a gente precisa de ter qualidade naquilo que a gente faz para que as pessoas realmente queiram parar para ver e parar para ouvir. Porque se a gente não produzir, se a gente não fizer bem feito, a gente vai perder para outras coisas e para outras produções que não agregam e não trazem valor para ninguém, né? Pois é. Denise, isso que você fala é tão interessante. Eu trabalho na área social agora. E quando a gente a gente trabalha com o público de vilas e favelas. E os meninos, eles não gostam de um ambiente feio. Embora o lugar que eles moram, às vezes, não tem aquela beleza toda. Então, por exemplo, a sala que as atividades são realizadas, as oficinas pensadas, a gente tem que pensar elas num ambiente belo, sabe? Atrativo no sentido visual, porque mesmo não habitando isso no cotidiano, eles não gostam de estar naquele ambiente atrativo. Então, essa questão visual ela é muito interessante. Né? Quando eu disse, Léo, assim, não é que eu tenho resistência à internet, não, eu gosto até bastante, eu falo fazer, sabe? Porque é um negócio louco, então dá medo na gente, eu faço O seu microfone ficou um pouco baixo, Marilza. Oi, Léo. Oi, seu microfone foi baixando. Deu para entender a primeira parte que eu falava do ambiente? Sim, e realmente é legal porque a gente, como ser humano, a gente sempre busca por ambientes que tenham a ver com a nossa história, mas que ao mesmo tempo seja bonito, seja aconchegante. A gente foi feito para o belo, né? Deus nos fez a imagem e semelhança dele, então a gente busca pelo melhor incondicionalmente, assim. E eu também vejo também, o Denise, Marilza, né? O quanto que se levantou também, né, os grupos de oração através das transmissões. Então, assim, eu até na minha comunidade também se levantou assim, pessoas para estar ajudando nas transmissões, né, e do grupo de oração. Então, acho que nesse tempo, essas formações está sendo muito bom, né, para essa integração, né, do grupo de oração na igreja em geral. Então está sendo muito bom mesmo. E acho que é uma oportunidade também da gente, já que realmente vai estar havendo esse crescimento e tal, é muito importante da gente colocar os jovens para trabalhar nesse tempo, sabe? Se existe uma coisa que jovem se conecta, liga e gosta, é essa parte de internet, de mídia social. Eu acho que é uma oportunidade importantíssima da gente trazer esses jovens de volta para a igreja, de volta para a renovação, e mais do que isso, colocar eles para trabalharem, porque às vezes a gente não precisa fazer, a gente pode orientar para que eles façam, sabe? Eles têm o dom para isso. Aí eu tô falando que eu sou lá de uma geração bem lá atrás, a gente vai contar a idade aqui, né, Léo? Mas... Não, precisa não. Eu sei que eu não tenho nem de longe a facilidade que esses jovens têm para fazer essas coisas. E é uma oportunidade para nós e para vocês que são coordenadores, que estão à frente, de trazer esses jovens e botar ele para trabalhar. Quanto mais o jovem trabalhar e quanto mais ele fizer, mais ele vai se aproximar e vai criar uma nova geração de pessoas que querem servir a Deus. Porque senão a gente vai envelhecendo e não forma pessoas capacitadas e que queiram trabalhar para Deus, né? A gente tem que preocupar com isso também.
Denise, eu ia falar exatamente isso, porque quando a gente começou a comunicação aqui, eu falei com o coordenador direto, eu falei assim, vou colocar esses meninos para trabalhar, esses meninos estão muito à toa. Vou colocar um para fazer arte, vou colocar um para ficar postando story, eu vou colocar fulano para poder... Vou chamar todo mundo, porque senão eles não vão sentir o chamado deles, porque às vezes eles têm muita facilidade. Hoje eu sou relativamente jovem, tenho 23 anos, mas tem meninos mais novos do que eu e eles gostam de participar, mas às vezes eles ficam com vergonha de falar assim que eu quero participar. Então, é você chegar e falar que você pode ajudar? Ah, eu gosto de fazer isso, eu gosto de editar foto, eu gosto de tirar foto, eu gosto de postar no Instagram. O que ele puder estar disposto a ajudar, coloca para trabalhar. Porque aí ele vai falar com a amiga, fala, não, vai ter a transmissão do grupo de oração, eu que fiz a arte lá toda, você assiste lá, aí toca até o próximo amigo. Entendeu? Então, assim, é muito interessante você falar, um ponto muito importante. É verdade, faz toda a diferença. O jovem, ele tem muito desejo de fazer. Se a gente não coloca eles para trabalhar, eles não vão ir na renovação para sentar no banco e ficar parado. Eles precisam ter compromisso, precisam ter atividade, precisam ter o que fazer. E ninguém faz melhor isso do que jovem. Não, a gente está num período excelente para trazer esse povo para trabalhar dentro da renovação. Se a gente não aproveitar esse tempo, não vai ter tempo melhor para fazer isso. Eu acho que é uma dica assim, Léo, aproveita, meu filho, vai chamando esses jovens tudo para trabalhar, vai incentivando os coordenadores a colocar o jovem para criar post, para poder postar, para poder divulgar. Você vai ver como que a gente vai atrair esse povo para fazer a diferença nesse tempo, sabe? Isso é verdade, Denise, verdade. Mesmo. E eles fazem isso e fazem bem feito, melhor do que a gente. E é bom cobrar os meninos que eles gostam. Eu já percebi. Aqui na Pascom mesmo, pessoal, é uma competição saudável, sabe? De um falar assim, não, eu postei isso aqui, deu tantos likes, aí falando, não, eu fiz isso aqui, deu tantos likes. Então, assim, vira uma competição saudável deles quererem fazer assim, não, o meu trabalho é legal, e aí eles falam assim, não, eu aprendi isso aqui, e eles acabam compartilhando e começam a participar cada vez mais. Então, assim, é igual você falou, colocar para trabalhar, não é deixar ele querer fazer. Aí você fala assim, não, faz isso, faz aquilo, pede o fulano para te ajudar se tiver dúvida, é igual estagiário, você tem que chegar e colocar para trabalhar mesmo. E trazer para próximo e acompanhando, trabalho é trabalho, né? Verdade. Sim, com certeza. É acompanhar, né? Mas é deixar fazer. Às vezes a gente tem a mania de achar que só a gente que sabe fazer, e às vezes eles têm ideias geniais, assim. Não, quando eu falo assim de acompanhar, você tá ali sempre, é uma questão até de pastoreio, né? Não, tem que acompanhar, nosso Deus, pode soltar não, tem que estar ali do lado, cuidando, olhando, vigiando, acompanhando, dando assistência, né? Você tá certíssimo. Pois é. Gente, eu acho que é isso, né? Todo mundo calou agora. Gente, então assim, eu queria agradecer demais a presença da Denise aqui, a participação dela, por mostrar um pouquinho do conhecimento que ela deu, essa consultoria total aqui, 0800 ainda, graças a Deus, para todo mundo. E quem tiver dúvida, alguma situação, pode continuar lá naquele grupo do WhatsApp, pode mandar por lá, pode me mandar no meu WhatsApp pessoal também, que a gente vai sanando as dúvidas e vai tentando orientar da melhor forma. E também, como sempre, né, vocês podem dar seus feedback e o que vocês tiverem de novo e puder mostrar para a gente, vocês podem passar também, pode passar aqui para mim que a gente dá nas próximas formações ou algo. É claro que essa formação hoje em dia ela é voltada assim para transmissões, né, de redes sociais, mas igual a Denise falou sobre o Google Forms, né, aquele formulário online, dentro que você cria o formulário para as pesquisas. Quando você falou aquilo, eu já pensei, nossa, uma formação futura. Google Forms também. Gente, quando você pede a opinião das pessoas, além da gente crescer naquilo que a gente faz, porque a gente tem um feedback, eu acho que o feedback ele é fundamental para ver o que está dando certo e o que precisa ser melhorado, as pessoas se sentem valorizadas, principalmente quando ela vê que a ideia que ela deu, que a sugestão que ela deu foi implementada, e a gente se surpreende muito em como as diferenças se encontram e torna melhor aquilo que a gente está fazendo, sabe? Pois é. Gente, então vamos encerrar por hoje. Vamos fazer só uma oração. Opa, alguém? Salgados Biel, pode falar. Eduardo, né? Eduardo. Não, acabou já? Que é isso?
Ah, ele tava chorando, quer passar a noite aqui na live. Tá bom, hein? Ô, irmão, pode ficar na vigília aí, tá bom? Puxa o rosário, boa noite, eu preciso dormir, que amanhã tem 2 meninas me esperando, cheia de energia. Ô, gente, então muito obrigado pela participação de todo mundo. A gente vai conversando mais lá no grupo. Eu mandei lá no grupo lá que a gente estava pensando em fazer meio que uma oficina no sábado, mas eu acho que todo mundo viu a mensagem lá que a gente vai ter muitos compromissos amanhã da comunicação aqui da Arquidiocese, então infelizmente a gente não vai poder passar não, mas aí na próxima semana, na segunda-feira, a gente continua, tá bom? Eu sei que pro Lincoln vai ficar meio apertado, né, Lincoln? Segunda-feira, que é seu grupo de oração. Mas ele acaba 8 horas, né? Aí a gente vai estar aqui mais um pouquinho. Vai estar entrando aqui. Então tá bom. Aí semana que vem a gente vai ter na segunda-feira, e da segunda-feira a gente vai conversando sobre os próximos. Provavelmente durante o restante da semana eu vou estar ausente, não vou conseguir continuar com a formação. Aí a gente tenta retornar aí o mais breve e a gente vai conversando lá no grupo, tá bom, gente? Beleza, muito obrigado, viu? Muito obrigado, então, tá bom, de novo. Muito obrigado e muito obrigado, Denise. Muito obrigado, Denise. Aí, fiquem com Deus. Denise, obrigada, fica com Deus, viu? Boa noite, Deus abençoe seu trabalho, Deus abençoe a sua vida, que essa fase seja uma fase mesmo de novas descobertas e novos mercados aí para vocês. Amém. Boa noite, gente. Fiquem com Deus. Boa noite, com Deus também. Boa noite, gente. Fica com Deus. Até mais. Com Deus. Tchau, tchau.